Olá, boa noite. Estamos começando mais um Resenha Pro Liga. Hoje iremos falar tudo que aconteceu aí na última rodada do Vem Pro Futebol. Vamos falar aí também como está a expectativa e todos os preparativos para o próximo Pro Liga, o Pro Liga 5, que começa já agora em fevereiro, no mês de fevereiro. Já pode ir correndo atrás de seus atletas aí, montando as equipes de vocês, que está logo aí em fevereiro. Hoje temos um convidado mais que especial aqui do meu lado direito, o treinador Thales. Boa noite para vocês que nos acompanham aí no Resenha da Pro Liga, mais um programa começando aqui direto do Patos ao Vivo, dos estúdios aqui do nosso amigo Arson Nolasco. Como o Tchau disse, tudo hoje sobre o quinto Vem Pro Futebol, os 4 times classificados, também o sorteio das semifinais e a presença do Thales aqui, que vai falar pra gente aí preparação física, tudo ali da Soccer Trainer, que deixa o camarada quase que um Messi, né, Thales?
Boa noite, seja bem-vindo. Verdade, boa noite. Cumprimentar a bancada aí, boa noite Bruno, boa noite Tião. Boa noite, tá? Agradecer desde já o convite, estar participando aí da Resenha Pro Liga, primeira vez aqui no programa. Demorou um pouquinho, por causa da correria do final de ano, mas... Desde o ano passado eu tô chamando o Thales. Mas acho que foi o momento certo e é um prazer muito grande estar aqui participando dessa resenha aqui, falando um pouco sobre futebol, falando um pouquinho sobre a Soccer Trainer, um pouco da minha carreira como atleta e como profissional na área aí de preparação física, treinador. Sua carreira, sua trajetória no geral, né? Exato. Já pode começar por aí então, Thales. Sua carreira aí de atleta, como que começou? Sua trajetória aí, sua carreira bem sólida aí no meio futebolístico. Tá, vou tentar resumir aí para não... Não, pode ficar à vontade. Demais, À vontade. Pô, meu nome é Thales Afá. Muitos me conhecem como Afá, porque foi o nome que eu usei depois que eu saí do Sub-20 do Belo Horizonte Futebol e Cultura e me profissionalizei. Por que Afá? No time que eu jogava tinha 2 Thales. E nesse momento o treinador era o Reinaldo Lima, um dos maiores ídolos do Atlético, e ele foi... Grande rei. Grande rei. Inclusive é um amigo pessoal que eu tenho, trabalhamos junto, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele também. Ele falou, complicado ter 2 Thales no time, alguém tem que trocar o nome aí. Como eu era o mais novo, na verdade eu era até juvenil na época, já jogava com o Sub-20, minha carreira foi bem precoce. E eu fiquei, né, conhecido como Afá dentro do futebol a partir aí das categorias de base, de juvenil para júnior. Mas eu iniciei toda a minha carreira no futsal da ABB em Belo Horizonte. Eu morei em Belo Horizonte 30 anos praticamente, quase toda a minha vida em Belo Horizonte. E com 5 anos, um treinador chamado Batata viu ali o potencial e me convidou para fazer parte da equipe da ABB. Naquela época, em 96, 97, a equipe da ABB tinha uma estrutura muito boa, a ABB de Belo Horizonte, onde se passaram ali na ABB Jefferson Feijão, Christian, que tem uma carreira sólida no futebol, passou por Corinthians, Fenerbahçe da Turquia, Flamengo, Atlético Paranaense. Christian Volante? Christian Volante, é um amigo pessoal, amigo de infância meu, nós jogamos junto no futsal da ABB. Jogador. Tem um poderio muito grande na falta, na bola parada. Jefferson Feijão, que jogou no Botafogo? Jefferson Feijão jogou no Cruzeiro, jogou no Botafogo. Eu lembro dele no Botafogo. O próprio Tuxo também saiu das categorias de base. Tuxo meio-campista. Meio-campista, passagens por Vila, por Atlético Mineiro. Então a ABB naquela época tinha estrutura muito grande, muito boa. E foi ali que eu dei os meus primeiros passos no futsal. E fiz a trajetória ali de ABB futsal. Depois tive um convite para jogar no Recreativo Mineiro, que é mais um clube de futsal da capital. E chegou o momento que é necessário fazer a transição de futsal. Naquela época ainda era futebol de salão, não tinha feito a fusão ainda com futsal. Tinha feito essa fusão de futsal. Eu me transferi para o Atlético Mineiro. Não sei se vocês vão lembrar, na época da PAC de Minas, em 99, onde tinha aquela mega seleção do Atlético, Manuel Tobias, Lenísio, vários atletas ali que fizeram uma carreira muito sólida no futsal do Atlético. O Manuel Tobias, né, ele fala que só não ganhou como melhor jogador por causa do Falcão, né? Já teve ali como melhores jogadores de futsal do Brasil, né? Eu para ser sincero, o Manuel Tobias era acima da média, ele tinha uma jogada muito conhecida, mas ninguém marcava. Nós vamos lembrar aqui de um Felipe Meia que jogou no Vasco, tinha essa jogadinha de dar aquele rabisco pro meio e finalizar. O Manuel Tobias era especialista nisso. Tipo o mini elástico. Era um jogador muito objetivo. O Falcão, por mais que ele sempre foi um jogador objetivo, mas ele tinha aquela arte no pé, tinha aquele drible. O Tobias já era mais decisivo. Ele já tirava e já batia. E esse lance dele ficou marcado e levou ele aí a ganhar vários títulos de futsal. Mas, como todo jogador, eu acredito que o momento da carreira pensa em parar, por causa das dificuldades. E eu, quando eu estive no Atlético Mineiro por 2 anos, tive um momento que eu falei, não, agora eu vou parar. Tive algumas frustrações, adolescente às vezes ficar na reserva, ficava fora de jogo, depois era titular, naquela incerteza, naquela insegurança, eu achei que eu ia parar. Foi quando eu conheci um presidente na época da ABB, o famoso Dunga. Ele foi e falou com o Reinaldo. Reinaldo, na época, estava montando um Sub-17 para jogar Taça BH, Mineiro, categoria de base, e falou de mim para ele. Falou, tem um Thales Afá aí, um médio volante muito bom, pode te ajudar aqui. Foi onde eu fiz a transição de futsal para campo. Pro campo. E ali, com 16 anos, eu já jogava Sub-20.
Joguei 3 Campeonato Mineiro, 4 Taça BH e consegui uma maturidade muito grande nesse período. Já tinha uma bagagem para... Exatamente, mesmo sendo um garoto de 16 anos, eu já tinha jogado muito campeonato. Então eu já me encontrava maturado para poder jogar um sub-20, eu já me encontrava pronto para jogar um sub-20. E assim como foi na carreira do Reinaldo também, ele subiu pro profissional muito cedo e sem ter muita personalidade para jogar, eu consegui me profissionalizar com 17 anos. Então com 16 eu joguei o sub-20, com 17 eu me profissionalizei no Belo Horizonte Futebol e Cultura. E joguei 3 Campeonatos Mineiros da terceira, depois joguei a segunda, e mais uma vez, pelas frustrações, pela estrutura, pela dificuldade de treinar, já até deixar esse recado para alguns garotos que estão começando, que as dificuldades vão aparecer. Tinha dia que eu tinha que viajar, né? Eu viajava para Congonhas para poder treinar. Todos os dias eu viajava 50 minutos, 1 hora. E aquilo me desgastava, eu via aquela dificuldade. Foi onde eu falei, não, agora eu vou parar. Quando eu cheguei para conversar com o Reinaldo, que na época era o presidente do Belo Horizonte Futebol e Cultura e também o treinador, quando eu fui conversar com ele, ele já me desarmou. Falou, eu recebi um convite do Mamoré para eu poder estar indo assumir como treinador para a gente disputar a Série C do Brasileiro, e você vai comigo. Olha para você ver como é que são as coisas. Já te tirou de cabeça. Já me tirou de cabeça. Ali o meu ânimo já voltou e eu aceitei o convite e vim para Patos. Vim para Patos em 2001 e disputei o Campeonato Brasileiro da Série C. Foi onde eu firmei como jogador. Dali eu joguei 10 anos como profissional. Tive 3 passagens no Mamoré, fui para Ituiutaba, tive uma passagem no VEC de Varginha, onde eu joguei com alguns jogadores que viraram no futebol, o próprio Robinho, que hoje está no Cruzeiro, meia. Nós jogamos junto, jogamos a segunda do Mineiro junto. Robinho ainda está no Cruzeiro? Tá no Cruzeiro, parece que vai renovar, teve uma lesão no joelho no final da temporada. Saiu na barca lá. Não foi na barca, não. Ele aceitou a redução salarial? Acredito que sim. Então eu trilhei esse caminho, fui para São Paulo, na Inter de Limeira em 2002 e em 2007, quando eu estava no VEC de Varginha, eu tive a infelicidade de ter uma lesão crônica no pé, um ossinho chamado sesamoide, e eu passei por um ortopedista em Belo Horizonte e ali ele falou, lesão complicada, uma lesão rara, essa lesão você vai ter que parar pelo menos 1 ano e meio. Nossa. É uma situação complicada para um atleta que está no time de segunda divisão. Bastante complicado. Bastante complicado. Um ano e meio parada... complicado. Se a gente está num clube grande, com estrutura maior, com salário um pouco mais alto, te dá uma estabilidade, uma segurança maior para você fazer o seu tratamento e voltar a jogar. No meu caso, eu estava na segunda do Mineiro, ali para mim foi a gota d'água. Você estava com que idade? Eu devia estar ali com uns 24 anos, ou seja, já estava naquele ali vai ou não vai. Foi aonde eu decidi encerrar minha carreira de atleta e fazer uma faculdade de Educação Física, e me formei em Educação Física e vim trabalhando em alguns clubes pelo Brasil aí como preparador físico, como treinador. Então voltando a falar do Reinaldo, da minha identidade com o Reinaldo. Logo quando eu passei por algumas categorias de base, de algumas escolas de futebol de Belo Horizonte, e em 2014 eu recebi o convite do Reinaldo. Reinaldo, eu tenho uma identidade muito grande com ele, porque ele foi meu treinador. Depois que eu formei, eu fui preparador físico do Sub-20 do Belo Horizonte Futebol e Cultura. E quando ele recebeu o convite do Ipatinga para ser o treinador, nós fomos eu como preparador físico, o Miranda, que também foi um lateral direito que jogou no Botafogo, Atlético Paranaense, jogou fora do país, foi como auxiliar. E eu aceitei esse convite e nós fomos para o Ipatinga. Em 2014 disputamos a segunda divisão do Mineiro. Saindo do Ipatinga foi quando eu conheci a Soccer Trainer. A Soccer Trainer é um centro de treinamento voltado para atletas de base, de profissional, lá em Belo Horizonte. Hoje a Soccer Trainer, além de treinamento, trabalha com alto rendimento, com as categorias Sub-15, Sub-17, Sub-20. Fez parceria recentemente com o Inter de Minas para profissional. A Soccer Trainer também hoje tem 2 núcleos, tem um no Canadá e um em Portugal. Ela tem pelo mundo também. Só que lá em Belo Horizonte o foco maior é só atleta de alto rendimento, diferente do nosso aqui. A gente também tem as categorias de base, iniciação, Sub-5, Sub-8, 9, 15, 17, mas também a gente tem um público voltado para o futebol amador, que são os atletas amadores, atletas de fim de semana, e alguns atletas também de alto rendimento profissionais que estão de férias, que estão voltando de lesão, nos procuram para poder fazer esse trabalho de campo, enfim. Quer dizer, o trabalho de vocês aqui ele é mais amplo, ele abrange uma quantidade maior de pessoas. Exatamente, inclusive até o feminino. Nós temos uma
uma turma feminina também. Inclusive até estou aguardando o convite da federação, parece que agora vai ter obrigatoriedade dessa disputa aí, não só via CBF, mas via Liga também. Então se realmente vier a acontecer, as meninas já estão treinando, já estão se preparando, esperando esse convite para a gente poder disputar. Empolgadas aí. Tomara, né, Thales, que venha mesmo. Foi bom o Thales tocar no assunto aí. Muita gente acha que o futebol é um mar de rosas, né, Thales? O cara tá ali, já ganha milhões, e é carrão, e é festa, e não é bem assim não, né? O começo é bem complicado. O começo é bem complicado. Eu, por exemplo, me formei em 2009 e só consegui chegar em um time grande em 2016. Tive uma passagem no Cruzeiro, 3 anos. Entrei no Cruzeiro como analista de desempenho. É bom para poder frisar aí essa nova profissão, né, que no Brasil já existe aí há 12, 15 anos. O analista de desempenho nada mais é que um auxiliar técnico. A gente trabalha com análise de adversário e com análise da própria equipe, trazendo, né, filmagem de treinos, filmagem de jogos, para poder dar feedback para o atleta, para a comissão técnica e servir como database para o clube. Né? Vamos parar para pensar aqui na época do Ronaldo Fenômeno. Na época do Ronaldo Fenômeno não tinha nada de desempenho. Você não tinha esse banco de dados do jogador. Então, se você for no Cruzeiro hoje pedir os vídeos do Ronaldo, de treino, de jogos, é difícil você achar. É mais difícil. Talvez nem ache. Então, hoje no Cruzeiro, por exemplo, se tem uma base de dados de todos os atletas. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Na época que eu estava no Cruzeiro, na época que eu saí, em 2017, eu já estava fazendo parte da comissão técnica do Mano Menezes, que eu era analista do Sub-20 e auxiliava o profissional. Então, o Mano precisou de um zagueiro, né? O Dedé machucou, o Manel foi emprestado, precisava de um zagueiro da base. Então, o meu chefe do departamento na época, que era o Rafael Vieira, ele me ligava e falou: Thales, eu preciso dos vídeos do Murilo Cerqueira. Então eu tinha todos os jogos do Murilo Cerqueira da temporada inteira. O Murilo foi aquele que fez um gol contra o Galo, não foi? Murilo Cerqueira. Não lembro se ele fez o gol contra o Atlético. Ele jogou 2 Copas do Brasil. Foi, acho que no Mineiro, na final de Mineiro. Ele acabou virando ali um jogador importante no elenco. Exatamente, virou titular, mas passou por um processo até trazendo essa questão da análise de desempenho. É muito interessante a gente frisar, porque 2016, por exemplo, ele participou da Copa São Paulo e tinha algumas funções deles que não agradavam. Quais funções, por exemplo? O Murilo Cerqueira, naquele momento, ele era um atleta que gostava muito da bola longa. E não era o perfil que o Cruzeiro gostava de zagueiro. O Cruzeiro tinha um modelo de jogo naquela época de sair jogando, de fazer uma saída de 3, sair com passe entre linhas. E o Murilo tinha essa dificuldade. O que a gente fazia? A gente no Cruzeiro tinha um protocolo chamado DNA, que todos os momentos que o atleta pegava na bola, a gente fazia marcações e aquilo ali gerava vídeos. Então a gente trazia o Murilo, por exemplo, para uma sala de análise e mostrava para ele o que ele precisava melhorar. E isso foi importante para o crescimento do Murilo. Ajudou ele ali. Ajudou ele, falou: olha, você está numa comissão que se joga assim, que o Cruzeiro tem um modelo que hoje se joga desde o Sub-15 ao profissional, você precisa entrar. Ele tem um potencial, mas algumas tomadas de decisões de tudo você precisa mudar. E ele teve consciência daquilo e mudou. Então o Mano pediu os vídeos dele e gostou. Ele subiu pro profissional, quando teve a oportunidade aproveitou. E hoje me parece que está em Portugal. E, enfim, seguiu a carreira dele e virou na bola aí. Ô Thales, então, levando em consideração o que você falou, o treinamento de base ali, o técnico do time principal pode influenciar muito. Cada técnico tem um estilo de jogo, né? Então ele pode pedir jogador nas características dentro do estilo de jogo que agrade ele. Exatamente. Tanto na questão de posição, de modelo de jogo, por exemplo, na época do Mano Menezes, o auxiliar dele era o Sidney Lobo. Então, alguns jogos, por exemplo, o Sidney acompanhou. Alguns jogos do Mineiro, alguns jogos de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. E, exatamente, ele já conversa e falou: qual zagueiro que vocês acham que tem um perfil que encaixa no modelo de jogo do clube? Às vezes tem um ali que está destacando mais na base, mas não se enquadra no modelo do time ali profissional, né? Sim, até se tratando dessa questão, mas o jogador, ele está bem demais na base, por que ele não vira no profissional? Isso acontece. Porque não se enquadra no estilo muito de jogo do time profissional. Também, só que existe, é multifatorial. Vamos lá, a categoria de base hoje, no Campeonato Mineiro, quem que vai assistir esses jogos? São os familiares dos atletas, são as namoradas, alguns amigos. Então não tem toda aquela pressão, certo? No Campeonato Mineiro, por exemplo, até no Campeonato Brasileiro, tive a oportunidade de participar de 3 campeonatos brasileiros com o Cruzeiro, tanto sub-17 como 20, então não tem muita torcida. Então esse atleta, por mais que seja um campeonato mineiro estadual
Quando ele estreia com um treinador, por exemplo, o Mano Menezes, que é consagrado no futebol, aí pega a torcida, aí já começa a entrevista, começa a televisão em cima. Esse jogador que não tem um psicológico pronto, formado, ele vai ter mais dificuldade. Inclusive, eu, por exemplo, particularmente, eu acho que para um jogador virar profissional hoje, ele tem que ter um emocional muito equilibrado. Não só questão física, não só questão técnica. O psicológico conta demais. O psicológico conta bastante. Conta bastante. Há um preparo nos clubes com relação a isso, Thales, esse fator emocional, assim, desde jovens ali, desde garotos? Excelente pergunta. Os clubes, eu tive o privilégio de passar em clube muito pequeno, em clube médio e em clube grande. Então a gente sabe que hoje para você manter uma comissão técnica é muito difícil, mas os clubes grandes têm, o Atlético, o Cruzeiro. Falando especificamente do Cruzeiro que eu trabalhei, a gente tinha o Jairo, que era um psicólogo. A gente tinha um assistente social também que acompanhava dia a dia desse atleta. Até parabenizando o Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro tem um colégio particular dentro do Cruzeiro. Dentro da Toca. Que é o Rui Barbosa, dentro da Toca. Esse atleta, até o Sub-17, ele é obrigado a estudar. Se ele treina à tarde, ele estuda de manhã. Toda equipe deveria ter esse projeto, então. Toda equipe deveria ter esse projeto, porque a gente sabe da dificuldade. Antigamente, por exemplo, na minha época como atleta, eu cheguei a treinar 3 períodos. Então não dava muito tempo para estudar. Cheguei a treinar 2 períodos. Hoje se usa menos 2 períodos. Hoje normalmente se treina 2 períodos 2 vezes por semana. Então dá para o atleta conciliar. Não adianta ele falar que não dá, porque dá. Dá para conciliar. Eu, por exemplo, jogava. Quando eu vim para cá em 2001, eu estava fazendo ensino médio. Já estava no profissional e terminei meus estudos aqui em Patos. Acabei o ensino médio aqui. Então o atleta hoje, por exemplo, ele tem que se preparar tanto para ter uma cultura melhor, como se preparar para quando ele parar de jogar. Pode acontecer de parar com idade ou como lesão, como eu parei. Igual você, né? Você entendeu? Sim, foi bem precoce, né? Eu parei com 24 precoce. E aí, o que eu ia fazer? Como eu já estava na minha cabeça de continuar na área, meio, né? Então é importante, até por uma questão cultural, para ele se transferir para uma Europa da vida, ter um entendimento de um treinador que pede. Análise de desempenho, por exemplo, na Europa já está lastrado. Hoje, todo dia, se mostra vídeo de treino de jogos. Existe uma sessão de treino dentro do como é que fala? Do auditório. O auditório do clube. Hoje é uma sessão de treino de manhã, uma sessão à tarde de vídeo, para poder fazer análise adversária, análise do próprio time. Então é necessária essa busca por estudos. Só dando um exemplo aqui, jogador que era do time do Tchau, né? Do Tchau do Botafogo, que tá lá no meu Palmeiras, que é o Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, foi pro Barcelona. Observa ele desde os 14 anos de idade. Veio da base do Botafogo. Quer dizer, o pessoal lá já tem essa cultura de observar os atletas, o rendimento, o desenvolvimento. Na época que ele estava no Botafogo, ali, o Barcelona até chegou a fazer uma proposta ali, mas na época não agradou ali a diretoria do Botafogo, não. Era uma proposta muito abaixo ali. Isso é verdade, essa questão de acompanhar. Só dar mais um exemplo, eu tive o privilégio de disputar a Copa RS em Porto Alegre em 2017 e a gente olhava para a arquibancada assim, no meu caso como analista de desempenho, eu filmava o jogo e fazia análise em loco, vários empresários de fora e vários gringos. Inclusive, nesse momento, nós tínhamos na nossa chave o Flamengo. Né? E eu tinha todo o elenco do Flamengo em mãos pra gente bolar estratégia para jogar contra o Flamengo. E de repente eu tô no hotel, no dia do jogo de manhã, quem que eu vejo no hall? O Vinícius Júnior, que na época estava com a seleção brasileira no Sub-17. Hoje está lá no Real Madrid. Então ele pegou o voo, foi para Porto Alegre e estava no jogo contra o Flamengo. E lá tinham vários atletas já observando o Vinícius Júnior. Empresários do Manchester, do Barcelona, do Real Madrid. Então eles iam acompanhando o Vinícius Júnior desde o Sub-15, Sub-17. Então não acha, porque o Vinícius Júnior deu sorte de ir pro Real Madrid. Às vezes pensa que é um tiro no escuro, não é? Não, tá analisando ali desde sempre. Inclusive, quando ele subiu pro profissional e apareceu essa oportunidade de ir pro Real Madrid, algumas pessoas vieram criticar ele comigo. Eu falei, não, eu acompanho o Vinícius Júnior desde cedo. Já joguei várias vezes contra, inclusive na RS, ele fez a diferença contra o nosso time, ele entrou no intervalo contra o Cruzeiro, ele e o Lincoln entraram e fizeram 2 gols, o jogo ficou 2-2. Torcida do Flamengo não tá muito com a cara do Lincoln, não. Errou o gol lá, né? No Mundial? Mundial. Nossa. E na Copa São Paulo, nós pegamos o Flamengo de novo. Fizemos um mapeamento todo, bolamos a estratégia, mas essa é a essência do futebol. Nem você bolando a estratégia, sabendo o que pode acontecer no jogo, o futebol é muito previsível. Aos 46, o zagueiro do Flamengo casquinha uma bola, encontra quem no segundo pau? Vinícius Júnior, que entra de ombro e faz o 2-1. Fez o gol. Tirou o Cruzeiro naquela situação, nos classificando na Copa São Paulo, e o Flamengo passou e foi para a final e foi campeão.
Quer dizer, todo esse preparo... Acho que em cima do Corinthians, não foi, se eu não me engano? Toda essa observação é importante, mas a técnica do jogador ali, a qualidade ainda prevalece. O Vinícius Júnior é um jogador com um repertório muito grande, um jogador que tem um potencial de 1 contra 1 que a gente fala ofensivo muito grande. Enfim, é um jogador que talvez se não for consagrado agora no Real Madrid, no momento certo ele vai dar muito resultado aí, vai dar muitos frutos aí pro Real Madrid, como deu pro Flamengo. O apelido aí de Negueba Júnior, então, não. É pejorativo. Não. O pessoal que não conhece mesmo. Não, o Vinícius Júnior é de verdade, a gente fala que é de verdade. Jogador de verdade. Ô Bruno, então você viu o Thales falando. Você for lá no Cruzeiro, pedir lá os vídeos da análise do Ronaldinho Fenômeno, não vai ter. Mas do Sassá vai ter. Do Sassá vai ter? Vai ter. Vamos pegar essa galera e pedir do Sassá que vai ter. O torcedor ia preferir o contrário. O Thales falando desse psicológico, eu lembro uma vez, muito tempo atrás, quando eu era bem mais magro, jogava até razoavelmente no gol, eu cheguei a representar Patos de Minas naqueles jogos Jojum, de quadra na época. Cheguei a representar Patos de Minas. Se eu correr normal, tava tranquilo no jogo, aí teve um pênalti. Thales, eu fiquei parado, achei a bancada cheia, ó, que eu fiquei, minhas pernas tremiam. Sem eu ver, minha perna tremia tanto, que eu comecei a movimentar no gol, o pessoal não percebeu que minha perna estava tremendo. Então, assim, você falando dessa questão de sentir, isso aí acontece demais. Acontece demais. Por mais que se tenha um preparo, é muita pressão envolvida, é muita cobrança, é família, é diretor, é empresário, jogador cobrando. Então, se tem que ter um preparo melhor. Então, voltando a falar de categoria de base, só para chamar a questão de um assunto aqui, por que Flamengo, Fluminense revelam-se muitos jogadores, às vezes até mais do que Minas aqui. Eu estava conversando isso na época de Cruzeiro, com o Marcos Valadares, hoje treinador do Sub-20 do Atlético, e com o Rodrigo Fonseca, na época treinador do Sub-17. A gente chama de minutagem de jogo grande no Rio de Janeiro é maior do que de Minas. Hoje no campeonato, por exemplo, mineiro e brasileiro aqui em Minas, em 2017, você enfrentava o Cruzeiro uma vez, o Atlético uma vez, quem passasse para a final enfrentava mais um, ou seja, você tinha ali 2, 3, o América também, você tinha 2, 3, estourando 4 clássicos por ano. Contra o time da capital, ia para o brasileiro, pegava um time grande, 2 no máximo, por ano você fazia 6 jogos. Aí você tem o Campeonato Carioca de base. Os caras se enfrentavam em primeiro turno, segundo turno, Fluminense contra Botafogo, Flamengo contra Fluminense. Você colocava no final do ano, esses times jogavam 14, 15 clássicos por ano. Imagina a experiência que esses meninos não adquirem numa base. Eu sofri isso com o Cruzeiro em 2017. Lá em São Paulo, na Copa São Paulo, o estádio lotado para ver semifinal de Flamengo e Cruzeiro. Esse Vinícius Júnior, esse Lincoln, os meninos jogando para se estar batendo pelada. De tão acostumado que eles estavam a jogar clássico. E a pressão para eles não era tão grande. A pressão deles não era contra o Cruzeiro. Por quê? Pouco estímulo. Hoje se mudou isso, a CBF mudou. Hoje o brasileiro já é mais corrido, já vai ser igual o profissional. Vão ter mais clássicos por ano. Isso vai ser um ganho para os atletas de Minas, Cruzeiro, Atlético e América, e os demais que conseguirem vaga aí em Copa do Brasil, em Copa São Paulo, próprio Vila Nova, o Araxá, que também às vezes consegue essa vaga aí, para dar um estímulo maior, dar uma minutagem maior de jogo grande. Para não acontecer o quê? A perna não tremer na hora que minha perna tremia. Eu tava tranquilo no jogo. Eu não sei porque na hora do pênalti começou a tremer, tremeu. E você acha que isso acontece só com você? Não. Com o atleta profissional também acontece. Eu tive a oportunidade de bater alguns pênaltis. O próprio Robinho, que hoje está no Cruzeiro, ele não gosta de bater pênalti. Na época de VEC, por exemplo, tinha pênalti, ele, último caso ele batia. Só quando ia pro mata-mata. Tem essa dificuldade, dava um jeito de fugir. E isso ainda acontece no futebol. Não só como base, não só como adulto, mas até profissional. Tem uns que fogem ali. Aquele friozinho na barriga, acontece. Pegou o Pro Liga 3 aí que o Brutus foi para as penalidades, acho que contra o CR7. E o treino acabava e quando eu olhei pro meu lado tinha 2 atletas meus que eles já estavam lá no alambrado. Não vou bater isso não. Tava longe. Não vou falar que é o Lucivando Gabriel não. Aí, vou preservar o nome dos caras. Entregou, mas vamos lá. Ô Thales, mas eu acho que nenhum analista aí, desempenho do que for, consegue explicar o regulamento do Carioca. Aquele lá ninguém consegue explicar. É verdade, isso aí é uma interrogação. Consegue, Bruno? Aquele é um mistério. Galera, um abraço aí pro Dodô que está nos assistindo, o Daguivan, o Danilo Camilo, Giovanni Andrade,
Bruno Soares do WFC, o Gleidson Elvis, o Gleidson tá aí mudando de time, né? O Gleidson. Galerinha aí, o Wilson Cruz também ligado, o Humberto, o Guilherme Peixe joga muito, craque de bola. Debson Rosa, Lorena, que está sempre presente, o Vladimir Ferreira. Vladimir que treina lá com o Tales lá, evoluiu bastante o futebol dele. O professor Tales ensina muito e joga melhor ainda. Aí o elogio do Vladimir. O Marcelo Reis também, nosso presidente aí acompanhando, o Antônio Rocha, galera toda ligada aí no Resenha da Proliga. O Danilo tá cornetando o Tchau aqui, falou: Tchau, você já foi magro? Já, um dia, já muito tempo atrás. Espetado aí, né? O pessoal falando que eu tô invisível aí, o fundo do estúdio verde, né? O ar fala, não vem de verde, não vem de verde, não vem de verde. Acabei me esquecendo aí. Ô, Tião, só aproveitando o gancho aí, né? Quando o Vladimir fala assim, o Afá atende muito bem, joga muito bem. Eu não posso deixar de ressaltar que a comissão técnica da Soccer Treino. Fala, né? Eu acho moral para todos aí. Exatamente, né? Acho que a gente não consegue fazer nada sozinho. Né? Eu cheguei de Patos de Belo Horizonte há 4 anos atrás, né? Sozinho, como professor. E hoje nós temos uma comissão técnica muito sólida, até mesmo mandar um abraço para o professor Matheus, que é preparador de goleiro, professor Edmar. Recentemente você perdeu um que foi pro Mamoré, né? Exatamente, professor Marcelo. Nós trabalhamos junto no RT, eu tive uma passagem no RT ano passado também, só salientando, na Série D, tive uma passagem no Patrocinense, ano passado na primeira divisão do Mineiro também, que a gente teve um aprendizado muito grande. É um treinador que me convidou, que eu trabalhei com ele no Cruzeiro, Rodrigo Fonseca, hoje no Vitória do Espírito Santo. Treinador de muita competência, de muita rodagem no cenário brasileiro. E mandar um abraço para esses professores da Soccer aí, né? O Matheus, o Marcelo, que hoje está no Mamoré como auxiliar de preparação física e também analista de desempenho. O Dodô chegou lá recentemente também, Dodô, né? O professor William, o professor Daniel também começou com a gente, enfim, toda a equipe da Soccer Trainer, porque sozinho realmente, para a gente fazer esse trabalho, inclusive está tendo treino agora. Está tendo treino agora às 18h30 e daqui a pouco vai ter o feminino também e a equipe está lá trabalhando e as coisas estão acontecendo normalmente, né? Os professores também são capacitados, são qualificados para poder representar a Soccer Trainer aí. Ô Thales, algo que você queria que você falasse um pouquinho, salientasse, que é algo que você até confessou para mim, digamos assim, que você tem muito orgulho, é sobre o Arthur Tolentino, garoto de 12 anos de PO, que passou ali pelas suas mãos e com certeza você foi algo ali muito fundamental para ele estar lá hoje fazendo parte do elenco do Galo. Muito bem lembrado, é importante a gente falar sobre essa questão aqui de observação técnica. Ano passado nós tivemos o privilégio de trazer o Alan Costa aqui em Patos de Minas, que hoje ele é observador técnico do Corinthians. Trouxemos aqui o grande ídolo do Atlético, Reinaldo Lima. Foi uma oportunidade ímpar. Foi uma situação assim, inusitada. Um atleta meu me mandou um vídeo dele falando que ele viria na região. Eu falei, não, Reinaldo Lima é um amigo pessoal que eu tenho, né? Eu falo com ele sempre que eu tenho oportunidade. E liguei para ele. Falei, e aí, Rei, tá vindo na região fazer uma observação técnica e tal? Ele falou, tô indo a convite do prefeito, salvo engano, não me lembro a cidade aqui próxima. Eu falei, Rei, nós estamos com um projeto aqui, Soccer Trainer, temos alguns atletas de base aqui, que eu queria que você desse uma olhada. Ele falou, na hora, Fá, na hora, pode reservar meu hotel, tô chegando aí, vou sim, quero ir ver. E ele veio, né, a trabalho como observador técnico do Atlético, que ele está até hoje. Ele desenvolve essa função. Ele desenvolve essa função no Atlético. E tivemos o privilégio dele observar não só o Arthur, como mais 5 jogadores. E esse Arthur Tolentino, que é da cidade de Presidente Olegário, que treina conosco aí já 8 meses, teve a felicidade de passar na primeira etapa que foi feita aqui. Ele já gostou e levou para a cidade do Galo. Passou na segunda etapa e por mérito dele, por mérito nosso também, que contribuiu na formação dele, tanto fisicamente, tecnicamente, como a questão tática também. Por a gente já ter passado em Clube Grande, a gente sabe mais ou menos o que os treinadores vêm trabalhando nas categorias de base. A gente tenta aplicar nos treinos táticos aqui da Soccer. E ele foi aprovado. E 2 de fevereiro agora ele já se apresenta como um jogador do Atlético Mineiro. Isso aí é uma felicidade muito grande para nós que estamos à frente aqui de um trabalho. Um atleta conseguir esse espaço dentro do Atlético, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Eu tenho um dado aqui de 2017, peguei esse dado no departamento de captação do Cruzeiro, se passaram 10 mil atletas no Cruzeiro. 10 mil. Nossa. E se você for olhar quantos que ficam, então hoje no Cruzeiro tem
tirando as duas escolinhas, né, que acontecem no Barro Preto e na Campestre, nós temos sub-13, sub-15, 17 e 20. São 4 categorias. Põe aí 30 em cada, 3, 6, 9, 12, 120, no máximo 150 atletas. Se passam 10 mil para ficar 150. E desses que chegam no profissional é menos ainda. Menos ainda. Bem menos. Exatamente. Então, ou seja, para se galgar uma carreira de profissional, tem que dedicar bastante. Não é impossível não, porque às vezes o atleta também, mas eu estou aqui em Patos, estou na SOC ou em outro projeto, às vezes acha que não tem ninguém vendo. Oportunidade dessa do Reinaldo, viu? Da gente mesmo, pela influência, está indicando. Né? Nós já indicamos outros atletas ano passado também, para Red Bull Brasil, para Corinthians, e ficar é muito gratificante, muito importante. Todos os atletas aqui da região que vocês indicaram? É da região. A maioria de Patos de Minas, outros de Presidente Olegário, Guardamó, alguns atletas do interior têm nos procurado também para poder estar desenvolvendo esse trabalho. Futebol ali, você acha, usando de porcentagem, que é a dedicação ali do atleta? Claro que tem que ter ali o dom, né? Mas a dedicação também acho que é mais importante do que o dom ali, não é, Thales? Também é multifatorial. Também é multifatorial. A gente vê aí muito atleta esforçado, que às vezes não chega. Às vezes um atleta que tem uma oportunidade e consegue estar no momento certo, na hora certa, e desenvolver o trabalho de conseguir virar. O próprio Christian, que hoje é um atleta consagrado, jogou em vários clubes, ele teve uma oportunidade na Copa do Brasil. Né? Teoricamente era um jogador comum, chegou numa final contra o Cruzeiro, fez 2 gols de falta. Então ali saíram o Christian, saiu o próprio Hever, na época no Paulista, hoje no Atlético. Hever jogou no time do interior de São Paulo, né? no Paulista. Até mesmo o Wagner Mancini, que é o treinador, enfim. Dali saíram vários atletas, mas dependeu de quê? Do momento do time, de ter pegado um treinador que encaixou, das peças terem encaixado, da dedicação do atleta. Então, assim, é multifatorial. Tudo influencia. Ter um empresário, de ter uma boa convivência no clube para poder indicar esse atleta. Então, assim, são vários fatores que contribuem para um atleta chegar no alto nível e conseguir uma vaga num clube de futebol profissional. O Joel Pereira, boa noite, professor Thales, falando que você é fera. Agradeço a moral. Tem muitos jogadores lá que jogam conosco Pro Liga lá que tem com você. O próprio goleiro Vladimir, o Bruninho o Rafael Júnior, que depois que ele entrou lá pro Soccer Treino, o futebol dele acho que melhorou 200%. Jogando mais que o Jailton, né, Bruno? Ganhou até a 10 do time. Não tá jogando o dia inteiro, não, né? Ele tá jogando o dia inteiro. Ganhou de qualidade, qualidade. Bastante. Isso é importante. Ele tá lá no meu time, lá no nosso campeonatinho lá, mas assim, eu acho que ele vê a evolução do futebol dele, e pra nós que estamos só, parece que vê mais ainda. Porque o Rafael Júnior era ruim de bola, tá? Não sei se você comprou ele era muito ruim de bola, Rafael. Hoje em dia, assim, o futebol dele melhorou 200%. É importante a gente destacar aqui, né, Thales, que a Soccer Training não desenvolve apenas o físico do camarada, como também situações de jogo. Vocês treinam situações de jogo ali, né, o que facilita na hora de tomada de decisão dentro do campo. Exatamente, você tocou num ponto aí muito importante para mim também, que eu acho que é a tomada de decisão. Tomar decisão é muito importante e você só vai conseguir desenvolver ela no quê? No treino situacional. Não adianta fazer um treino automático ali se você não treinar situações de jogo. Exatamente, não adianta nada. Porque as situações vão aparecer durante o jogo. Situações de igualdade numérica, de superioridade numérica. Então a gente consegue desenvolver isso nos trabalhos, nos pequenos jogos, nos jogos inteligentes, nos jogos reduzidos, nos coletivos. Então isso que vai capacitar e qualificar o atleta a tomar decisão na hora dos jogos, enfim, para poder resolver e ganhar os jogos. Facilita bastante aí o pessoal. Não adianta chegar lá, pôr cone para todo lado lá, sendo que na hora do jogo não vai ter cone, né, tá? A gente chama-se de trabalho analítico e trabalho situacional. O analítico faz parte do processo, mas não pode ser só analítico, tem que ter situacional envolvido também. Se não estiver jogando contra o Fred, né, aí não vai ter só cone, né? O Fábio Lucas também tá aí assistindo. Fábio Lucas foi o destaque do Glorioso. Daqui a pouco vai concorrer ao sorteio aí lá do sanduíche da Smurf Lanche. Do Fábio foi um destaque aí do jogo dele de ontem. O Ricardo do Real Patos também. Ricardo parece quando tomou de 3-0, né? 3 fora o baile. O Danilo também tá falando aqui que vai começar o treinamento aí com o Thales. O Ricardo também tá querendo começar. A galerinha aí toda animada aí. Para os treinos aí com o Thales, dar uma melhorada aí, né, no futebol. Vamos ver se é só papo. Semana que vem nós vai perguntar ao Danilo, o Ricardo, eles estão lá treinando com você mesmo, tá? Vou mandar o retorno, estou aguardando todos lá.
Vamos ver se vai entrar mesmo ou se vai ficar só na conversa. Destaque aqui da fala do Thales também importante com relação aos treinamentos. Vocês acompanham os treinamentos, né, dessas grandes equipes e aplicam aqui no treinamento de vocês, né, Thales? Eu acho que o futebol ele é um processo continuado. Não pense você que às vezes você está formado em educação física e jogou profissional, que as coisas vão acontecer naquele período. Eu, por exemplo, desde a época que eu jogava, eu já notava alguns treinos. Se você me perguntar se eu uso algum treino daquela época, eu não uso nenhum. Ficaram para trás. Ficaram para trás. Tá então, sempre se aperfeiçoando. A gente não tenta reinventar o futebol, mas o futebol é moderno, o futebol é dinâmico e os métodos de treino eles vão mudando aos poucos. Eles vão mudando com o passar do tempo. Então, naquela época, por exemplo, vou te dar um exemplo da minha época como jogador. Eu cheguei fazer corrida de 8 km, corrida de 10 km, em rodovias. Cheguei a fazer tiro de 1000, fazia 12, 15 tiros de 1000. Então, assim, são treinos que hoje não se usa muito no futebol moderno. Não se usa muito. A gente não vai correr 1000 metros seguido num jogo. Hoje se usa sprint de 10, 15, 30. Né? Se quiser fazer um treino de resistência, no mais 200, 300 metros. São coisas que estão mais dentro da realidade do futebol. Exatamente. Né? Na minha época, por exemplo, eu treinava 3 períodos. Eu não tinha uma alimentação para treinar 3 períodos, para gastar esse tanto de caloria. Então hoje não tem essa necessidade. Se faz um período bem feito, ou 2, dependendo, né, do que tiver no microciclo ali, talvez um trabalho de academia com transferência para campo. Então mudou muito. Mudou muito. Hoje o fisiologista está aí para poder ver, comprovar, a ciência está aí para poder comprovar. Na minha época, por exemplo, relembrando, a pré-temporada eu ficava 15 dias sem pegar na bola. Se o objeto do jogo é a bola. Se pode fazer um treino com bola, por que ficar tirando a bola sempre do treino? E hoje os clubes já começam no primeiro dia já tem um trabalho com bola. Exatamente, no primeiro dia eu trabalho com bola. Não quer dizer que você pode fazer um trabalho separado sem bola também, um complemento de treino, um pré-treino, ou uma sessão de treino sem bola, mas não preparação física, não né? Tirar demais essa bola do treino, que é o objeto de jogo. Então, se evoluiu, se mudou muito. Comentário do Alex lá, falou que depois que a gente falou que ele fez milagre com o Terrão, com o Rafael Júnior, todo mundo tá querendo fazer lá com o Soccer Trainer. Foi a grande propaganda da Soccer Trainer, porque se o cara melhorou, qualquer um melhora. Você pode bolar o Rafael lá, seu garoto propaganda, eu fiz ele jogar bola. Muita gente vai te procurar. Nós devíamos ter o antes e o depois. Nós tinha que ter 2 vídeos do Rafael. Podia fazer uma análise do desempenho do Rafael, né? Podia ter posto um vídeo do Rafael Júnior jogando bola antes e ele jogando bola agora. Tenho certeza que vai lotar de gente lá te procurando. Pessoal, vê a diferença gigantesca aí que o Thales e a equipe dele conseguiram fazer aí. Falar um pouquinho do campeonato, Bruno, do Vem Pro Futebol. Falar um pouco aí antes, muita galera aí do WFC presente aí nos comentários. WFC que é finalista lá do Café Patense. Ganhou da equipe Estrela de 4-1. O WFC estava perdendo ali até mais ou menos 18 minutos do segundo tempo. Aí entrou o dedo ali do técnico Wilson, colocando o Dodô no jogo, que deu outra cara pro jogo. Dodô e Altair ali, numa tabelinha ali, na dupla de ataque ali, deram outro cara, outro ânimo pro jogo. E o WFC acabou ganhando da equipe Estrela de 4-1, classificando assim para a final lá do Café Patense. E na outra semifinal tivemos o Super Patos e XD. No tempo regulamentar o jogo foi empatado em 2-2, indo assim para as penalidades. Nas penalidades o Super Patos acabou se dando melhor. Destaque aí dessa partida o meia Jailton e o atacante Macarrão. Agora temos a final lá entre WFC e Super Patos, uma final aí muito esperada por todos lá no Café Patense. Café Patense, campeonato do Dila, né? O Dila organiza aí há vários anos, um dos campeonatos mais tradicionais aqui da região de Patos, né? Esperamos chegar lá um dia, né, Tião? Para a Liga chegar aí a 17, 18, 20 edições aí, como tem o Dila. Café Patense, muito tradicional, muito antigo o Café Patense. 2 destaques aí. Primeiro a coretada. Wilson, o Dodô não pode ficar no banco, cara. O Dodô, se você fechar a boca dele, ele é titular, ele joga muito. Não dá pra deixar. Mas o baita elenco lá do WFC, né, Bruno? Tem isso também, Dodô, vem pra cá que aqui você é titular, pensa direitinho. Será que ele vai jogar pro WFC ou pro Mato Verde? Ele me disse que era pro Mato Verde. Vai inclusive patrocinar, né, o time do Mato Verde mais uma vez aí. Outra coisa, outro destaque aí, eu conversei com o Cristiano hoje, ele realmente destacou aí a atuação muito boa aí do
Super Patos, eliminando a equipe que talvez ali no início fosse dada como favorita, que é o XD, e o Cristiano também destacou aí as atuações aí do Jailton e do Macarrão, do Douglas Macarrão. Conversei com o irmão do Cristiano, o Paulo, ele falou que ambos erraram muito gol, como é normal de ambos, né? Tanto Macarrão, tanto Jailton erram muito gol, mas fizeram aí uma bela atuação. Jailton deve ter levado cartão, todo jogo ele leva ali. De praxe. Dodô também, né? Mas deve ter levado. Cartão amarelo. O destaque surpreendente aí, o Thiaguito errou pênalti, viu, gente? Um dos melhores jogadores em atuação aqui em Patos, o Thiaguito errou o penal. Será que deu aquele friozinho na barriga que o Thales falou na hora de... Thiaguito não tem disso não, né, Bruno? Thiaguito é friozinho, passa longe dele. Felicidade mesmo. Um grande jogador, né? Joga muito. Finalíssima, portanto, aí no domingo, né? WFC e Super Patos. A gente vai tentar aí acompanhar aí o resultado e quem sabe até trazer aí, né, um representante do campeão aqui no Resenha para falar um pouco do jogo. E no nosso campeonato aí, do grupo lá, nosso grupo de pelada, Vem Pro Futebol, foram decididos semifinalistas, que são a equipe que eu estou treinando, o Glorioso, que ficou em primeiro colocado, a equipe Brutus, né, Bruno, que você treina, ficou em segundo lugar, o Zica, treinado pelo Netinho, em terceiro lugar, e a equipe Real Patos, treinado pelo Ricardo, em quarto lugar. Os técnicos novatos aí não se deram bem não. O Paulo e o Matheus, com o Cooler e o Betel, ficaram de fora. Parece que essa geração de técnico mais antiga, igual nós, se deu melhor, né, Bruno? Treinadores raiz estão saindo melhor aí. O primeiro jogo ali da manhã, às 8h30, Zica e Coolers. O Zica ganhou de 6-2 do Coolers. 3 gols do Marcos Baú. Isso mesmo, vocês não estão entendendo errado. 3 gols, Marcos Baú também deve ter treinado lá. Arrisco ter feito um preparo. Contário, com Soccer Trainer. 3 gols do Marcos Baú, 1 gol do Jailton e 2 gols do Gilberto, que é goleiro. Tava a conta ali, o Zica, ele foi pra linha, acabou fazendo 2 gols. Jailton, que além de fazer o gol, deu 3 assistências, fez um gol e deu 3 assistências na partida. Hat-trick de assistências aí pro Jair. E o destaque dessa partida aí foi o atacante Marcos Baú. Detalhe também, o Baú, além dos 3 gols, ele deu também uma assistência. Deu uma assistência, o Marcos Baú. Muito bem aí. Impressionante aí a atuação do Marcos Baú. Ele jogou lá pra mim no Ponte Chico, não teve essa atuação não. O Paulo Antero está comentando aqui a respeito do jogo ainda do Café Patense, dizendo que o Macarrão fez falta lá pra ele. O Macarrão está no time do Ricardo aqui no nosso campeonato, aqui no Vem Pro Futebol, né? O Ramon também aqui está assistindo, o Wilson está dizendo que a equipe tem novas contratações para Pro Liga, o Danilo elogiando o Dodô. Eu até vou falar aqui, o Wilson até me passou as contratações para anunciar aqui, meu telefone acabou a bateria. Tá acabando aqui, se der tempo eu falo aqui, eu vou passar o resumão aqui do Vem Futebol, se der tempo eu falo, Wilson, se não der, se não acabar a bateria, fica para a próxima oportunidade aí. Bom que ninguém fica de olho gordo no seu jogador, Wilson, até bom, eu acho que isso é o destino, querendo que a gente não fale aqui o jogador, que senão fica lá de olho gordo, ainda pega seu jogador. Famoso campeonato rural aí, já jogou algum, Thales? Já participou de algum aí? Você fala dos amadores? O de roça mesmo, o campeonato de roça. Do Café Patense? Café, Alagoas. Do Café Patense eu participei. Baixadinha não. Eu quando eu cheguei em Patos agora, né, já nessa última passagem, como eu falei, eu tive no Mamoré em 2001 como atleta, 2004, 2005 também como atleta, mas nessa última passagem de chegada minha a Patos, eu disputei vários campeonatos. Disputei campeonato da Chácara do Carlão, disputei lá do Beleza, me fugiu o nome. Baixadinha não joguei Café Patense. Joguei Café Patense também. Beleza, você jogou o Campão lá. Joguei o Campão, exato. Montei campeões lá. Municipal. A convite do Cabeça também eu joguei o Café Patense, mas acabou acumulando muito trabalho e eu acabei me afastando desses torneios mais competitivos. Amador, regional, chegou a jogar também? Regional não. Regional não chegou a jogar? Só na época de atleta. Só na época de atleta, há vários anos atrás. Nessa última passagem, não. Bacana. Segundo jogo da rodada. Então, a gente vai criticar as pessoas, pensa que não tá ouvindo lá. O Marcos Baú já apareceu lá, ó, que eu falei que ele não saiu bem no Pontinho, que ele falou que
Time não deu liga lá no Ponto Chique, Tião. O Andorinha só não faz verão, futebol é coletivo. A gente vai criticar aqui, pensa que não tá vendo, tá? Tá todo mundo ligado aí no Resenha Pro Liga. Todo mundo de olho. Aquele time você sofreu mesmo, igual você ali, o Lucivando, a bola não chegava de jeito nenhum. O Rodrigo não tocava. Pô, Rodrigo, toca a bola e era complicado. Alguém fazendo uma pergunta ali pro Thales. Olá, boa noite, queria saber sobre o Bruno Ferreira. Pergunta pro professor Thales Afé. Se já jogaram juntos. Arthur Rodrigues fazendo a Arthur pergunta. Rodrigues. Bruno Ferreira deve ser o Bruninho, né? Que é Bruno Ferreira é um amigo. Treina lá com você? É amigo pessoal meu, ele treina na Soccer Tá Training voando também, ele, né? tá voando, um jogador de muita fibra rápida, um jogador esforçado, velocista. dedicado. Esse aí é realmente extremamente dedicado. Ele foi meu atleta também na URT, nessa Série D em 2019, é um atleta já considerado, né, de alto rendimento e só está esperando o momento certo para poder deslanchar aí, é uma oportunidade para poder deslanchar como profissional. No amador ele já tem seu espaço aí, né, em Patos de Minas e região, é um atleta muito bom, diferenciado e quero mandar um abraço para ele se ele estiver assistindo o programa. Deve estar aí ligado. Na minha Aí. lista de atletas da cidade desvalorizados pelas equipes daqui. É um cara que merecia uma oportunidade real. Não é aquela coisa de pegar o cara e levar e deixar ali completando o treino. É colocar para jogar mesmo. Jogamos junto, falando só pegando ganho, jogamos junto no torneio da Vila, lá no RT, e nos torneios da Soccer também, no último torneio ele estava no meu time. Marmelada, hein? Bastante. Thales e Bruninho ali no mesmo time, que marmelada, Tem hein? pão beirada pra fazer uma velocidade e eu só finalizar, né? Você lançando e ele correndo. Vocês Ele ganharam, lançando e né? eu Vocês finalizando. ganharam, né? Ele de beirada e eu de referência. Vocês ganharam, né? Nós perdemos a final. Perdemos a final. Mesmo fazendo marmelada, vocês não Não, ganharam? marmelada não, foi bem equilibrado o time. Elogiar o Baú, né? Ele apareceu lá. Parabéns aí pelo seu hit-track aí. 3 gols, Marcos Baú, e pela sua assistência. Jogou muito, mas no Ponto Chique deixou a desejar. Só aproveitar o gancho aqui, eu trouxe um presente. Ô, presente, todo mundo gosta de da presente. Soccer aqui, uma camisa de goleiro. Né? Camisa de goleiro da Soccer Training aqui, entregar em mãos. Camisa de goleiro aqui da Soccer Training. A gente vai sortear. A gente vai sortear. Sortear não, a gente vai presentear aí no campeonato do Vem Pro Futebol para o melhor goleiro. Não o goleiro, tem um goleiro menos vazado, né? E tem lá no nosso aplicativo lá, que a gente chama do Cartola do Vem Pro Futebol, tem a pontuação, o melhor goleiro vai ganhar essa camisa aqui, ó. O Eltinho não vai ser que vai ganhar. Não, o Eltinho tá eliminado. Então você não vai ganhar essa camisa, eu tenho chance de ganhar ainda. Aí, portanto, valeu, Thales. Obrigado. Obrigadão, Thales, aí pelo presente. Tenho certeza que todos irão gostar. Muito bacana. Vou até me esforçar mais lá pra ganhar essa camisa. O Chão tá querendo ganhar. Tô lá entre os melhores. Tinha goleiro, né? Mas tá mais de técnico ali, mas tá inscrito como goleiro. Até te falei lá no salão, jogava no gol, minhas pernas tremiam, mas tremia. Tá? Olhei pra arquibancada, que tanto de gente tremia. Faz parte do jogo. E não peguei o pênalti. Isso aí, o Leonardo Máximo também nos acompanhando, mandando um abraço aí pro Thales. Falando, o Thales é gente fina demais. O Baú também tá aqui assistindo e mandando um abraço. Falando que o Rogério Massa. Souto tá aqui assistindo e mandando um abraço. Mandar um abraço pra você, Bruno Rogério Souza. Rapaz, eu conheço o Rogério mesmo. O Rogério, se eu não estiver enganado, deve ser o que trabalhou comigo aqui no Mototáxi há algum tempo. Jogava muito também o Rogério. Leonardo Máximo mandou um abraço pra você, tá? Outro abraço aí, Léo. Treina lá com vocês também? O Léo treina com a gente lá. Tem um chute muito forte, o Léo, né? E sempre assim, sempre em direção ao gol. Não só forte, como bem direcionado, né? O jogador tem uma boa técnica. Né? Alex está aqui dizendo que o Tião, como goleiro, ele é um ótimo técnico. Vou considerar um elogio, viu, Alex? Próximo jogo tá no banco, Alex. Você começa no banco. Segundo jogo da rodada aí, Tião? Segundo jogo, seu jogo, né, Bruno? Um clássico aí da região de Patos de Minas, Brutos do Real Patos. Um jogo aí muito esperado, expectativa do jogo, mas Real Patos não jogou nada. Não jogou nada, só deu Brutos no jogo. Comparecer apenas fisicamente lá em campo, né? Conseguimos fazer uma marcação muito forte ali em cima dos dois pontas do Real, né? O Carlos e o Arley. Muito veloz. De velocidade e de boa qualidade. Tá vendo, Matheus? A gente não fica chorando, a gente entra em campo e joga. Né? Então o Wesley ali marcou bastante, o Alan, o Fabrício,
O Zulu tá com 2 jogadores do Real no bolso, dizendo que devolve amanhã, viu, Ricardo? Tá pesado? Por que saiu com a perna assim? Ele saiu meio torto assim, mas ele vai devolver os 2 aí. Tá no bolso dele lá, levou o calção, vai lavar e vai lavar eles também junto ali. Nosso sistema defensivo funcionou bastante. O Douglas tá falando também. O Douglas Fernandes, ganhei. Da Soca, ele foi artilheiro do torneio da Soca de encerramento. O Douglas Dodô. Dodô. Dodô, que foi o que brilhou, que disse, o Will falou que ele brilhou lá no Café Patente, pôs ele ali no decorrer do jogo, e ele deu outra cara pra partida. É o que a gente tá falando, o Dodô, acho que o problema dele, a gente até vai falar que é ao vivo mesmo, né, Bruno? Não tem problema. Ele, às vezes no jogo, ele conversa muito, ele esquece de jogar, vai preocupar com o juiz, vai preocupar com o adversário, mas futebologicamente falando, ele é um jogador assim, de altíssimo nível, um jogador diferenciadíssimo, que faz diferença em qualquer time, qualquer equipe de Patos. Aí entra naquela questão emocional que nós falamos. Às vezes um jogador pronto tecnicamente, fisicamente, mas às vezes pega uma pilha do jogo que não era para ele pegar, e pega uma pilha com o próprio jogador, uma cobrança, ou com o adversário, ou com o árbitro, e tira ele do jogo. Ele tira o foco do jogo e o rendimento faz o quê? Vai lá embaixo. São coisas que ele tem que tentar, né, deixar de lado para não atrapalhar a atuação dele. Não é uma crítica, é uma dica, né? Sim. Uma dica pro Dodô aí. Tudo pra evolução. Mas é uma dica só quando não estiver jogando contra a gente, viu, Dodô? Se estiver jogando contra a gente. Pode conversar. Pode discutir, pode ser expulso, fica à vontade. Então, terminando aí o jogo, né, fizemos uma marcação muito boa, destaque ali do sistema defensivo. Gerou um problema pro Renato. O Renato chegou em casa, o nosso goleiro, né? Uniforme limpo, tio. Chegou com a esposa, mulher dele. jogando futebol. E a esposa, Renato, você acha que eu sou bobo? O uniforme tá limpo, nem suado você tá. A esposa do Renato, ele realmente esteve lá. É que o adversário não causou tantas preocupações assim. Zulu também não deixava chegar lá, né, no Renato? Zulu monstruoso na zaga ali, jogando muito ali de zagueiro. Zagueiro, Zulu. Não é lateral, nem volante, nem atacante. Zagueiro, viu? O Dodô falou ali que parou de reclamar. Agora só que treino mudou minha cabeça. Outra coisa que só que treino também faz, né, Thales? Não trabalha não só a parte física, a parte psicológica também. Foi bom você falar, porque o que acontece? Se passam vários atletas na Soccer Training com perfis diferentes. Então, o que eu costumo falar quando o atleta entra para treinar? Eu falo, sou bem sincero para ele. Falo, olha, você vai competir no Café Patense, no Clube Caiçara, lá no Pro Liga, no Carlão, enfim, em todos os campeonatos da cidade. Aqui é treinamento. Então eu olho a Soccer como um treino individual. Você tem o seu objetivo no treino, ele tem o dele e o outro tem o dele. O Dodô, você pode trabalhar mais psicológico dele, o objetivo dele é mais psicológico. O futebol ele tem pra dar e vender. Pois é, o que eu quero dizer é o seguinte: a parte de competição mais avançada ele vai ter fora da Soccer. Lá é um centro de treinamento. Então não adianta discutir, não adianta falar, você está ali para treinar. Às vezes o companheiro vai perder a bola, em vez de xingar, corre na marcação que você vai trabalhar potência, resistência, força. Enfim, a gente procura deixar bem claro isso para os atletas que entram, para não ter nenhum tipo de desconforto também entre os próprios atletas. Porque às vezes misturam-se as idades. Então cada um faz seu treino e busca seu objetivo no treinamento, para deixar para competir fora de lá e focar no treinamento. E eu cobro muito deles. Porque às vezes eu vejo que fugiu um pouquinho do perfil, eu falo, peraí, não é bem assim, não é bem assim, foca no treino e espero estar ajudando eles nos torneios fora aí. O Dodô até comentou ali que está ajudando bastante ele nessa parte. Você disse lá atrás que o Murilo, né, o zagueiro do Cruzeiro, aceitou a orientação de vocês para sair jogando. E é um trabalho que vocês fazem aqui na Soccer de dar dicas para os jogadores para eles melhorarem, né, Thales? Pegando esse gancho aí, você falando, né, aqui do Murilo e tal, a gente fala-se de modelo de jogo. Vou falar um pouco de futebol de base. Nós temos hoje aí sub-5, 8, 10, sub-15, sub-17. Então a gente tem um modelo de jogo. Como assim? Por exemplo, falando de saída de bola. Tem vários tipos de saída de bola. Saída direta, saída com 3, saída com 5. E a gente procura sempre sair jogando. Mas se o atleta perder a bola e tomar o gol, não tem problema. A gente tem que tentar mostrar o que é certo, o que está dentro do modelo de jogo da Soccer Training. Thales, Eu preciso criar jogadores mais técnicos, mais criativos, que saiam jogando, que está dentro do modelo de jogo nosso. Não adianta eu fazer só esse jogo de ligação direta e buscar só o resultado. Nessas categorias inferiores, tanto na Soccer, quanto nos outros clubes de base também, se busca o quê? Formação. Formação do atleta. Formação. Formar um atleta. No Cruzeiro, por exemplo, a gente tinha um perfil de cada jogador. Ia contratar um atleta, por exemplo, veio do Cezinho, um meio atacante, veio do Botafogo. A gente tinha um perfil para zagueiro, um perfil para lateral, um perfil para volante, para meio e para atacante.
Então esse atleta encaixa nesse perfil? Tá, em 3 coisas ele encaixa, nenhum não. Vamos trabalhar isso com ele. Cezinho do Botafogo? Cezinho, desculpa, do Vasco. Eu não lembro Cezinho, eu sou torcedor do Botafogo, eu acompanho tudo. Eu não Botafogo, desculpa, hoje ele tá no Palmeiras, inclusive é um jogador que tem muita dificuldade no psicológico. Eu ia até te perguntar se ele tá no Palmeiras, eu vi alguns jogos dele e realmente não tá rendendo. Foi meu atleta no Cruzeiro. Quando nós chegamos no Cruzeiro, primeiro jogo, nós tiramos ele do jogo. E era, teoricamente, a estrela do time. Nós tiramos ele por quê? Por bem dele. Porque ele achava que estava acima de tudo e de todos. E não é bem assim. Então é preciso trabalhar a cabeça do jogador. Então ele teve um momento, né, de, como se diz, chegou um pouco mascarado, depois a gente colocou ele no lugar dele. Ele teve uma performance boa na Copa do Brasil Sub-17, mas ele volta e meia tem esses deslizes. Ele não entendia, talvez, ali que o futebol é coletivo. Exatamente. E às vezes, para quem tá vendo, ilude. Às vezes ele faz uma jogada de efeito e se acha que ele é o cara. E como hoje a gente tem análise de desempenho, eu podia colocar em números e graus que não era bem assim. Então vamos lá. O que eu espero do meia? Por exemplo, do Cezinho jogando por dentro. É um cara que acha o passe entre linhas, um cara que dá assistência, um cara que chega na área, que finaliza de curta, de média, de longa distância. Quebra a defesa do adversário, tem visão quebra de linha, jogo. Que tem visão de jogo, que quebra a linha ali, driblou 1, 2, já dá o passe, não queira driblar o time inteiro. Quantas perdas de bola que ele tinha? Várias. Certo? Quantas bolas ele colocou pro centroavante? Pouquíssimas. Isso a gente é mapeando. Igual você falou, às vezes o pessoal um pouco mais leigo olhando lá, faz 1, 2, 3 jogadas. Esse cara é craque. Às vezes dá uma caneta, um chapéu, nossa, é craque. Mas vamos ver o número dele no final do jogo. A hora que pegar o negócio falar de desempenho ali, ele perdeu 3 bolas e cedeu 3 contra-ataques. A gente fazia o quê? Reunião no hotel. Vamos ver os números? O treinador me chamava, fazia o pós-jogo, reunia. Vamos lá, pós de bola. Vamos análise individual, Cezinha. Quantas roubadas de bola? Nenhuma. Quantas perdas? 10. Quantas finalizações? 1 pro meio de Cruzeiro? 1 é muito pouco. Complicado. Cedeu o contra-ataque, cedeu o contra-ataque pro adversário. Quantos contra-ataques você deu? Deu passe pra gol? Quantos? 1, 2, 3, 5, nenhum? Vamos ver quem nós temos de fora para poder colocar e substituir. Não é nada pessoal, a gente trabalha com números, trabalha com performance. O Cezinha que o Thales está falando, ele chegou no Palmeiras para as categorias de base. Eu, como bom palmeirense, eu acompanho desde os molequinhos até. Por isso que eu achei estranho, eu também acompanho o Botafogo. Ele falou Cezinha, eu fiquei procurando. Realmente no Palmeiras não jogou. Não tá jogando. Não esteve nessa Copa São Paulo. Não esteve, procurei ele também. Procurei, não vi. E o outro atleta que era do Cruzeiro e está no Palmeiras, que eu não sei se você trabalha, é o Vitinho. Em ponta, saiu por empréstimo, acho que até o final desse ano. E esse falou muito bem dele, ele é sub-17. Do que jogou no Cruzeiro foi pro Palmeiras? Vitinho. Será que é o Vitinho 99? Não sei, sub-17. Sub-17, agora não, o Vitinho na minha época ele é 99, hoje ele é sub-20, eu acho que ele tá pra Portugal. Esse era de verdade, fez um golaço, fez o gol da rodada na época da Copa São Paulo. Esse é um lateral que joga como beirada também. Esse Vitinho falou muito bem dele lá no Palmeiras. Ô Thales, você falando ali a respeito sobre saída de bola, né? Que é algo que prioriza bastante. Você conhece o Diniz? Que também é daqui de Patos. Sim. Por que você acha que a implementação dele ali, saída de bola, posse de bola, não dá certo no futebol brasileiro? Você acha que o futebol brasileiro é muito resultadista? Precisa, assim, logo de imediato de resultado e não dá tempo dele implementar o trabalho, o projeto dele? Foi uma muito boa pergunta, que aí a gente já vai tocar na questão da gestão, que hoje eu vejo que é uma das maiores dificuldades dos clubes no Brasil, está na gestão, nos diretores de futebol, quem que comanda e quem que avalia o futebol. Hoje não adianta se falar que está contratado, está garantido no cargo, que não está. A gente sabe que hoje o futebol no Brasil se gira muito em torno de resultado e, na minha opinião, um dos maiores culpados são esses gestores de futebol. O que acontece? Torcedores também, né? Tá sempre cobrando resultado. Pois é, mas se o gestor não está preparado, ele cai na pressão e demite o treinador. O que acontece hoje? Hoje, para você ser treinador, você precisa ter uma qualificação. Para você ser preparador físico, você tem que ter uma qualificação. Para você ser um coordenador técnico, você tem que ter sua qualificação. Um diretor de futebol, você precisa fazer uma faculdade ou um curso em gestão. Mas o cara que está acima desse diretor de futebol, que às vezes é um empresário, que tem dinheiro, que é o patrocinador master do clube, ele não tem esse preparo para avaliar o futebol. Então, como que vai avaliar a comissão técnica? Como que eu vou avaliar o trabalho do Diniz, por exemplo, se eu não tenho qualificação técnica para avaliar? Lá no Red Bull ele saiu muito bem, né? Depois, então, o que acontece? Você falou muito bem, o torcedor. Aí o torcedor começa a pressionar, entendeu? O outro diretor por trás começa a pressionar. E se você não está fechado, não tem ali uma ideia de jogo, algo muito sólido, um trabalho a médio e longo prazo, o diretor cai nessa pressão e demite o treinador.
Então falta o quê? Falta tempo para se trabalhar. Não é de um mês para o outro se trabalha no futebol. Isso não existe. Na verdade existe, mas não poderia acontecer. Então se dá muito pouco tempo para as comissões técnicas do Brasil. Às vezes o ideal do Diniz para ele fazer, igual no Red Bull, é porque tem uma pré-temporada, né? Times assim de menor expressão tem pré-temporada, time grandes assim já não tem. Às vezes ele precisa fazer uma pré-temporada, implantar o que ele quer na equipe antes de assim, para valer mesmo. Mas, Tião, você tem que concordar comigo que uma pré-temporada hoje no Brasil se gera em torno de 2-3 semanas. Imagina você conseguir implementar um trabalho em 2-3 semanas por um longo temporada. Pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Se trazer uma cultura para um jogador, não é fácil. Não é fácil. É um trabalho a médio e longo prazo, mas tem que estar o quê? Todo mundo fechado. Atleta, comissão técnica e gestores. Tem que estar fechado. Você quer ver o Red Bull? Eu trabalhei com o Thiago Escuro no Cruzeiro. Hoje ele é o CEO do Red Bull Brasil. É o cara que comanda o Red Bull Brasil. Então ele tem uma ideia muito bem formada e ele está fechado ali para a comissão. Então pode ser que o treinador, a não ser que receba uma proposta igual o treinador recebeu da China e vai embora, fora isso ele está ali para brindar. Eu estive no congresso em Belo Horizonte agora que ele participou, um congresso muito interessante da FMG, e o Red Bull Brasil hoje não está preocupado em vender jogador, ele está preocupado em comprar jogador. O Red Bull tem seus objetivos de chegar à Série A como chegou e se manter e fazer grandes jogos, Red Bull e Corinthians, Red Bull e Cruzeiro, e apresentar essa empresa para fora. Igual o Bragantino, né? Agora tá na Série A. Que é um multinacional Red Bull. Ser competitivo junto com esses grandes aí. Ser competitivo junto com os grandes. A ideia contratou o próprio Tony, que foi meu atleta no Cruzeiro. Contratou muitos atletas ali do Galo, né? O Lerrando do Galo. O Lerrando também, joguei muito contra. O goleiro Cleiton, não sei se fechou a negociação, mas estava em negociação. Valores ali altíssimos. 23 milhões aí pelo goleiro. Vários jogadores aí. A gente pode falar que o futebol está se profissionalizando, mas quem está lá em cima, no caso, não está tão profissional assim. Exatamente. Presidente, patrocinador. Exatamente. Não vou nem tocar em... Tá, posso até tocar em relação ao Cruzeiro. As pessoas né, falam que eu fui um profeta aqui em Patos. Porque, infelizmente, né, eu fico triste por ter trabalhado no clube há alguns anos. Infelizmente, quando o senhor Itaí Machado pisou no Cruzeiro, eu meio que profetizei o que ia acontecer com o Cruzeiro, porque eu trabalhei com ele no Ipatinga. Ruim, eu já entendi a gestão dele, já entendi a má índole dele. Infelizmente, ele conseguiu o que ele queria no Cruzeiro, que era destruir o Cruzeiro. Infelizmente, o Cruzeiro vai ter que ser reconstruído por um erro de quê? Uma pessoa. Por erro de gestão, por interesses pessoais. Ele deixou o Ipatinga numa situação muito ruim, né, cara? Muito, como você ter ideia, na minha época, em 2014, ele nem ia lá. Ele delegou funções para outro presidente, para outro diretor, ele nem pisava em Ipatinga. Ele ajudou o Ipatinga a chegar na primeira divisão e jogou o Ipatinga no fundo do poço. Nossa, aquela época o Ipatinga tava com um belo time ali. Eu lembro que o Botafogo foi enfrentar o Ipatinga na Copa do Brasil, aquele Walter Minhoca deitou e rolou pra cima do Botafogo. O Ipatinga foi lá e eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, fora o show de bola. Não, o Ipatinga eliminou o Palmeiras dentro do Parque Fantástico na Copa do Brasil. O Walter... Parceria muito forte com o Cruzeiro naquela época. O Cruzeiro aquele tal de Walter Minhoca, não sei se você lembra dele. Joguei muito contra. Nossa. O Thales tocou num assunto aqui sobre o Thiago Escuro. Ele trabalhou no Cruzeiro, saiu. Muita gente falou que ele tinha saído por medo de pegar um time grande, mas ele deu uma entrevista dizendo que não concordava com as coisas que estavam sendo feitas pela diretoria. Quer dizer, era outro aí que, como diz o Thales, foi meio que profeta ali. Outro que previu aí. O Cruzeiro deu um tiro no pé, mandaram várias pessoas que são cruzeirenses, que têm capacidade de qualificação para estar no Cruzeiro. Um deles é o Bruno Vicentim, que na época era o vice de futebol. Um cara apaixonado pelo clube, um cara que tem a sua empresa, né, um multimilionário que tem a sua empresa, não precisava de dinheiro do clube, ele era apaixonado pelo clube. A gente via isso no dia a dia, ele conhecia todos os atletas da base profissional, estava todos os dias no clube. O próprio Klaus Câmara, hoje diretor do Grêmio, trabalhou no Cruzeiro, um super competente, nós trabalhamos junto no Cruzeiro. Enfim, essa gestão que entrou não quis avaliar ninguém, simplesmente agradeceu todo mundo e trouxe uma equipe que deu no que deu. A gente está vendo. Todo mundo está vendo, hein? Fizeram uma panelinha dele. Só no noticiário não, tá vendo aí a situação do Cruzeiro, né? Se fosse o Ramon, que é atleticano, se fosse só extra-campo, tava bom, né? O Ramon, que é atleticano, tá aqui falando que Itaí Machado foi o melhor. O torcedor do Galo
Os atleticanos estão Eu acho que nesse momento aí a gente tem que ser frio e esquecer um pouco do clubismo e pensar realmente no estado de Minas Gerais, né, nos times, né, da capital, que não é uma situação confortável que o Cruzeiro vai viver tempos ruins aí. A gente espera que essa reconstrução comece aí. Todos torcem, né, para que volte aí para Série A do Brasileiro, é onde nunca deveria ter saído o Cruzeiro, né? Uma história muito bonita no futebol. Concluindo aqui, portanto, o jogo do Vem pro Futebol, Brutus 3, Real Pato 0, gol do Fabrício Júnior, primeiro gol de letra. Foi o destaque da partida, né? Fabrício Júnior, nome do jogo aí, marcou muito, distribuiu muito passe, orientou ali a equipe. O pessoal às vezes acha que o Fabrício é chato, mas não, gente, é o jeito dele. Ele joga falando, ele joga orientando e é acostumado. O segundo gol foi do Wesley Fernandes, com assistência do Wesley Silva. E o terceiro gol foi do Daniel Vitor, também com assistência do Ed Carlos, aliás. O Wesley Silva deu as duas primeiras assistências para o gol do Fabrício e para o gol do Wesley Fernandes. E o terceiro gol aí. Jogou muito bem ali, fazendo a função de pivô ali. Jogou bem. Fez ali, o Carlos está jogando sério, né? No Peladinho ele costuma matar a gente de raiva, no campeonatinho ele tá jogando bem. Que isso, o maior artilheiro da pelada lá. O homem faz gol até sentado, viu, Thales? O cara tá sentado, a bola bate nele. Quem que é esse aí? É de Carlos. Tem alguém que você conhece, sabe? Eu já vi cada lance dele, ele chutou a bola, bateu na trave, voltou nele, bateu no goleiro, voltou na cabeça dele e foi pro gol. Aí, conhece alguém que tem essa sorte? Esse é o jogador de sorte, né? Eu não acredito muito em sorte no futebol, não. Acho que a não, mas você nunca viu de Carlos jogar. Então. O dia que você ver, você vai mudar a crença. Então tá bom. Eu preciso ver de Carlos jogar, então. Teve um dia que a gente tava lá na beirada de campo, eu comentando desse gol dele lá, de repente ele chutou a bola no gol, caiu, a bola foi, voltou nele, caiu, bateu na cabeça dele e foi pro gol. Sabe que tem um imã com bola? Eu fui o profeta desse dia. A bola procura o cara. O André entrando aí para assistir a gente também, lá da WA Uniformes. WA, mais uma vez, parceira aí da ProLiga. WA é parceiro da Soccer também. Parceiro lá de vocês também. Só mandar um abraço pro André aí. André tá em todas, né? André é ProLiga, Soccer Treino. Amanhã eu tô passando a pegar meu uniforme aí, viu, André? Tamo junto, não esquece de mim não. Do ProLiga também, amanhã eu tô passando aí pegar o do ProLiga, André. Já a pressão começou. Tem uniforme pra pegar lá, não? Aparece ali, André saiu. Tem uniforme pra pegar lá, não, também? Não, mas você pega os meus lá, fica certo. Terceiro jogo aí, Tiago? Terceiro jogo foi o jogo do meu time glorioso, líder, invicto na primeira fase. O jogo começou ali contra a equipe Betel. A equipe Betel precisava de ganhar para classificar para a semifinal, mas o Glorioso entrou ali novamente com a defesa muito ali bem posta dentro de campo, muito bem armada por mim, modéstia à parte. Equipe... tivemos 2 gols do Júnior. O Júnior Feijão fez um golaço de falta, que eu acho que foi sem querer. Eu acho que ele tentou cruzar, acabou fazendo gol, o Júnior. Depois fez um belo gol, que ele deu muita sorte que fez o gol. Tinha 3 jogadores passando livre, ele resolveu chutar pro gol. Se ele não faz o gol, esses 3 jogadores ali iam dar uns cacudos nele. Eu acho que ele ia ficar numa situação complicada. Ele deu muita sorte ali, sorte assim, competência também, né? Que foi uma finalização muito boa ali, sem chance para o goleiro Marcelo. Finalização precisa no canto ali do Marcelo, que não deu para defender. E um gol também ali do Fábio, que foi o destaque da partida. Fábio correu, jogou de meio de campo, jogou de lateral, jogou para todo lado, correu, movimentou, fez uma belíssima partida aí o Fábio. Glorioso aí, terminou a primeira fase na primeira colocação aí. Agora vem o... Invicto, né? Invicto. Isso aí. 7 pontos aí, o Glorioso, invicto. 2 vitórias e 1 empate aí contra a equipe Real Patos. Única equipe invicta, né, tio? Todos perderam, né? Entrou no campeonato aí desacreditado, né, o Glorioso. Todos falaram que a equipe aí treinada por mim, não, esse aí já tá fora. Mas terminou aí na primeira colocação do campeonato. Destaque aí, igual eu falei, o sistema defensivo ali, o Gabriel, o Diegão, o Thiago, o Júnior, o David, goleirão ali, o Alex, monstro ali de volante, todos ali muito bem na partida. O Fábio ali no ataque, o Lucivando. O Lucivando jogou 1 hora de jogo, o recorde dele aí nos campeonatos. E também o meu 10 lá, que tá jogando muita bola, graças ao Rafael, que é graças ao Thales, né, que é o Rafael Júnior. Rafael Soccer Trainer. É meu 10 lá, Rafael Júnior. Jogando muito. Jogando muito.
Alan também entrando aqui, acompanhando o Proliga, o melhor jogador do Proliga 4, goleirão. Vai dar para repetir no 5, Alan? Fica duro aí, hein? Vem com tudo, Alan, aí para o próximo Proliga. Hoje eu quis homenagear meu time e camisa aqui verde, acabei esquecendo. Que não pode vir de verde por causa do fundo. Não deu aí pra... Ficou meio invisível o chão. Ô, galera, tem aí um videozinho aí do que o Arson vai colocar pra gente aí do amistoso que teve sábado lá no Santa Terezinha. Tá na ordem. Primeiro do Soccer Trainer. Ah, é o do Soccer? Então tá na ordem. Vídeo aí do Soccer Trainer, conhecer um pouquinho mais do trabalho do Thales lá no Soccer Trainer. Pra vocês conhecerem aí como é feito aí, né, o trabalho do Thales e de toda a galera lá, qualificando o pessoal aí para as disputas esportivas. Vamos, acelera. Vai tocando a base de marcação. Isso, balança pro lado, balança pro outro. Vamos. Intensidade. I loved you and I wish I never did. I swear to God, you stupid bitch. Vamos. Vamos, acelera. Vai tocando a base de marcação. Isso, balança pro lado, balança pro outro. Vamos. Intensidade. Isso, balança, puxa. Vamos que vamos, garoto. Vamos. Vamos aí. I loved you and I wish I never. Então tá aí o vídeo da Soccer Trainer aí, um pouquinho do trabalho aí do Thales, trabalho aí de primeira, que deixa você aí bem mais preparado para a prática esportiva aí. Procurem o Thales aí, a gente estava conversando aqui, o treinamento no Campo do Marista, no Integrar ali, o projeto Integrar ali em frente ao batalhão, e também na Arena R5, que é ali na Tenente Bino, entre a Manjericão e a Catedral. Aí todo mundo número 115 ali, antigo barco. Cara, eu sou até suspeito para falar do Soccer Trainer, o Rafael... Invocado com o Rafael Júnior que treina lá com o Thales. O Thales, ele é parceiro do Proliga bem recentemente, né? Começou há pouco tempo. Só que quem me conhece sabe que eu indico ali o Soccer Trainer desde sempre, desde que eu fiquei sabendo do projeto, desde quando eu conheci o Thales. Todo mundo que chegava ali, a gente fica sempre envolvido com futebol, né? Sempre pergunta, é algo, uma escolinha para criança, algo para desenvolver. Eu sempre indiquei, sempre falei Soccer Trainer, falei com o Thales. Quem me conhece aí, quem me acompanha, tá aí. Se eu estiver mentindo, pode me desmentir aí ao vivo. A gente agradece, Tião. Então é algo assim que eu sempre indiquei. Nossa parceria é bem recente mesmo. Mas foi algo que eu sempre indiquei mesmo aqui em Patos e algo que eu sempre vou indicar. É o Soccer Trainer. Trabalho de primeira aí. De primeira mesmo. Voltando agora assim ao amistoso que teve lá no sábado, né, no campo do Vila Rosa. Tá, o Arson vai colocar aí pra gente um vídeo de algumas fotos aí de despedida, né, do goleirão Gleidson. Que vai pro WFC. Exatamente, uma das novidades aí, uma das contratações aí do WFC. Ele mandou algumas fotos aí, a gente editou um videozinho aí, uma homenagem aí ao tempo que ele passou no Santa Terezinha e também aos colegas ali, né, Tião, que dividiram com ele aí esses campeonatos aí por Patos e região. Você vê entre o destaque aí, né,
campeonato da Bola Pro de Liga. bronze na Taça Ponte Chico. Taça né? Ponte Pra um Chico. goleiro, muito difícil aí. Falando de contratações do WFC, eu consegui pegar aqui as contratações. Leonel, lateral, Thiaguinho, lateral, Juninho e o zagueiro Bruno Soares. Se eu tiver errado, equivocado alguma coisa aí, atacante, né, Bruno Soares. Se tiver alguma coisa aí, me corrija aí, Wilson. E o Gleidson, né, que a gente acabou de falar, o goleirão aí, Gleidson. Como todo Bruno é craque e faz gol, desconfio que o Bruno vai fazer muitos gols lá no WFC, né? I loved you and I wish I never did. I swear to God, you stupid bitch. Sipping Hennessy, ooh. I loved you and I wish I never did. I swear to God, you stupid bitch. Sipping Hennessy, ooh. I loved you and I wish I never did. Eles disputam aí, né? Essa prêmio aí de torcida mais animada. Né? Portanto, tá aí uma pequena homenagem aí pro nosso amigo Gleidson, da Atos Armações. Goleirão. E Santa Terezinha e agora WFC. 2 belos goleiros aí que o Wilson vai ter pra sua equipe. Né? Quem não queria, né? Ter Paulo e Gleidson no time. O sorteio agora, Tião? O sorteio das semifinais? É, sorteio das semifinais. O Arson vai sortear ali pra sorteio Nutella hoje, né? Sorteio raiz de papel não. Hoje teremos o sorteio. Hoje temos o sorteio contabilizado aí entre as equipes Glorioso, Brutus, Zica e Real Patos. Hoje vai ser Vamos fazer o sorteio primeiro do jogador de destaque. Vamos fazer primeiro o sorteio do jogador de destaque. Tá aí o Marcos Baú, do Zica. O Fabrício Júnior do Brutus e o Fábio Lucas, atacante aí, do Brutus também, viu, gente? Mas tá emprestado pro Glorioso aí. O Fábio Lucas do Glorioso. Sorteio isso, tá concorrendo ao sanduíche lá do Smurf Lanches, sanduíches e omeletes. Show de bola o sanduíche 2 Show de bola, baratinho. Marcos Baú, do Zica, acaba de ganhar aí o sanduíche lá do Smurf, sanduíches e omelete. Marcos Baú, manda mensagem aí no meu privado aí, tá me passando seus dados aí, pra tá passando lá pro Netinho, você tá pegando o seu sanduíche. O Fábio tava aqui na torcida, o Alan também torcendo aí pra gente, o Paulo Antero perguntando se o sorteio vai ser hoje, vai ser hoje e agora. Cara. Vamos fazer o sorteio? O senhor tá na expectativa ali, ó. Parabéns aí pro Baú, né, que leva aí o sanduíche lá. Sorteio no Nutella, sorteio na... Te falar o nome das equipes, Arson, você vai pondo aí pra nós. Vou sortear. É outro sorteio. A gente esqueceu de falar antes, pega o Arson de surpresa, né? Tá lá perdidinho, ninguém falou nada. Fica aqui olhando na mesa técnica. Glorioso. Equipe aí treinada por mim, segue o líder. 7 pontos aí da equipe do Brutus, treinada pelo Bruno, em segundo colocado. Técnico raiz, nós dois, né, Bruno? Tem como não. Estão bem, primeiro e segundo. Essa nova geração de técnico aí não conseguiu alcançar nós, não. Só da nova geração. Depois temos o Zica e o Real Patos. Zica do Netinho, o Real Patos do Ricardo. A gente aluga aqui, né, Tião? Mas agradecer também aí ao Matheus e ao Paulo, que se disponibilizaram aí a tomar conta de 2 equipes. A gente sabe que não é fácil. Tá à frente aí de equipes amadoras, jogador sem compromisso, jogador que te deixa com dívida, sempre é complicado. O que é mais difícil, tá? Você treinar uma equipe amadora ou uma equipe profissional? Equipe profissional é muito mais difícil, a equipe amadora é mais difícil. Amadora, né? Bem mais difícil. Você falando em amador, eu não cheguei a comentar com você, eu acertei agora com o Nacional de Lagamar. Eu não tenho pretensão de sair de Patos agora, né? Ano passado eu tive 2 convites, Patrocinense e o RT, e fui. Esse ano eu tive o convite do Vitória, do Espírito Santo, para poder estar fazendo parte, juntamente com o Rodrigo Fonseca, que me convidou, mas 1.500 quilômetros, eu resolvi não ir, tocar o projeto da Soccer aqui. E o pessoal de Lagamar me ligou, o Paulo Ricardo, fazendo o convite, então eu aceitei o convite. E já fizemos até um amistoso fim de semana agora contra a Soccer, né? E eu vou estar à frente aí do Nacional de Lagamar. Só pegando esse gancho que vocês comentaram, que é mais difícil, porque eu estou tendo essa experiência com o amador agora. É muito mais difícil, você não sabe com quem você pode contar.
Às vezes o atleta vai estar trabalhando, então você monta uma estratégia de jogo, monta um plano de jogo e chega na hora você não tem um atleta. Então você tem que fazer exatamente várias situações. No profissional não. Você está ali, sexta-feira, você soltou a convocação, o atleta não está lesionado, tá apto, o jogo está concentrado, você sabe com quem você pode contar. É mais fácil. Você sabe o seu banco, você sabe o que você pode fazer para mudar um jogo, mudar um sistema, mudar uma peça. Então, eu acho que é bem mais fácil do que mexer com o amador. Galera, esse comentário aí do Thales tem que ser salientado, tem que ser ressaltado. Um cara aí rodado, com uma carreira sólida igual a dele, falar aí que tá à frente de um time amador é bem mais difícil do que de um time profissional. Tem que dar mais valor a esses técnicos amadores. Eu acho que às vezes você não sabe tanto que é correria, é despesa, né, Bruno? Correria, tem que acordar cedo, vai atrás de uniforme, vai atrás de uma coisa, vai atrás de outra, fica faltando ali algo para complementar, o juiz, inscrição, sai tudo do bolso, né? Então, esses jogadores aí procurem não ficar reclamando ali de técnicos, de mudanças de técnico, de opções dele, opções táticas do jogo, seja qual tipo de opção, não procura. A dificuldade é imensa de um técnico ali de time amador. É difícil, não é fácil não. Trabalho em geral aí com equipes amadoras, né? A equipe vai disputar a Amapá, né? Vai disputar a Amapá. Vai disputar a Amapá. Aí, boa sorte para vocês lá, competição muito disputada aí, a Copa Amapá. Bastante. Sorteio aí, portanto, das semifinais, só esclarecendo, o primeiro nome vai enfrentar o segundo nome, viu, pessoal? Então, vamos lá, expectativa de todos. O Arson vai tirar aqui a primeira equipe, Real Patos. Então agora nós já vamos conhecer o adversário do Real Patos. Tira o Real Patos. Agora não faz de sorteio mais não. Vamos ver o adversário do Real Patos. Glorioso Real Patos. Sorteia os outros dois aí só pra não falar que nós fez marmelada. Se não der Brutus e Zica aí, tá em rolo, hein? Tem nem como, né? É o Zica. Aí por último, o Brutus. Então, sábado, como Glorioso, a equipe aí treinada por mim, foi o primeiro no geral. Eu pude escolher o horário do jogo. Então eu escolhi sábado, 4 horas da tarde. Real Patos e Glorioso, sábado, 4 horas da tarde. 2h30, Zica e Brutus. E domingo teremos a final. Na primeira fase aí, Real Patos e Glorioso ficaram 0-0. E o Zica ganhou do Brutus por 2-1, né? Vamos ver se a gente devolve essa derrota aí pro Netinho agora. Né? Se tiver fazendo nada, meu Thales, vai lá no Vila Rosa lá. Que dia que é? Sábado 2h30, o primeiro jogo, e 4 horas do segundo jogo. E domingo, 8h30 da manhã, a final. Será um prazer. Até a gente vai ver a possibilidade aí com o time, quem tiver interesse, do Patos ao Vivo tá fazendo a transmissão lá da final, ao vivo. Então, não tem como a gente saber antes quais times irão para a final. Não tem como a gente esperar até sábado a disponibilidade do Patos ao Vivo. Então, os 4 times terão que decidir ali antes e mandar para a gente se queirão a gravação, a filmagem ali ao vivo da final. Exatamente. Para encerrar o programa aqui... A perna do Thales já tá doendo ali. A gente sempre deixa o convidado aqui com aquelas perguntinhas clássicas, né, Thales? Então, 3 perguntinhas aqui. Melhor jogador que você atuou ao lado? Sem sombra de dúvida, o Robinho que tá no Cruzeiro. Robinho? Meio de campo, volante, meio de campo. Teve de volante no Curitiba. O Robinho uma situação... No Palmeiras ele jogava mais de meia. Eu vou te explicar por quê. O que acontece a história do Robinho? Ele jogou comigo no VEC de Varginha em 2007. O VEC de Varginha ele foi pro Mojimirim, São Paulo. Ali ele foi artilheiro do Paulista. E o Santos comprou ele como meia. Quando ele chega no Santos, quem tá como meia do Santos? Paulo Henrique Ganso, um jogador promissor, um jogador nível Europa. Na boa fase. Que não gostava de marcar de jeito nenhum. Mas na criação não também gosta era diferenciado. Hoje, né? Então ele não teve tanta oportunidade, certo? Ele foi pro Curitiba. Chegou no Curitiba, quem tava? Esse aí foi um dos melhores que eu joguei contra. Tive o privilégio de marcar o Alex, talento azul. O Alex no Curitiba, ídolo do clube. Teve o Alex. Então o que na época, salvo engano, o Marcelo Oliveira trouxe ele para volante. Tudo bem, você não é aquele exímio marcador, mas você vai ajudar na criação como volante. Aí ele jogou como volante no Curitiba. E depois foi pro Palmeiras. Teve alguns problemas internos lá, não tem necessidade de eu expor aqui. Ele veio pro Cruzeiro e joga como meio, como volante. O Alex, inclusive, meio que apadrinhou, vamos dizer assim, a contratação ali pro Palmeiras. Né? Ele falou muito bem do Robinho. E eu te falo de cadeira, porque quando eu tive
a gente sempre estava indo na Toca 2, né? O meu departamento era na Toca 1, mas como eu auxiliava o profissional também, a gente ia muito na Toca 2. E esse dia o Robinho estava no DM. Foi até a primeira vez que ele me viu, depois de a gente ter jogado junto. E a gente trocando ideias e tal, ele falou realmente do Alex. Falou, o Alex foi decisivo para poder vir, tanto pro Palmeiras quanto pro Cruzeiro aqui. Eu ouvi ele falou, não, pode vir, que é um time estruturado, você vai dar muito bem aqui. E assim o Robinho foi. Palavra do Alex. E contra. Pesa demais, né? Tá doido, o Alex. O Alex tem uma estátua lá em Fenerbahçe, né? Tem uma estátua, ídolo máximo lá. Quando ele foi sair lá, fizeram uma festa lá na porta lá do hotel dele, da casa dele, do apartamento dele. Ele é ídolo máximo lá. E você perguntando contra, já falando do Alex, Alex. Aí você me pergunta por quê? O Alex, só de marcar ele era difícil, né? Só de você ver os jogos, você sente a tomar de decisão, o exímio, o maestro que o Alex é. Mas ele tem algo como meia, que a gente é de tirar o chapéu, que era o seguinte, eu jogando de volante contra ele, por exemplo, a bola ia chegar nele, a primeira coisa que ele fazia, a gente até treina isso com alguns atletas de base, que é o giro de pescoço. Antes da bola chegar, ele vê a distância que o marcador está dele. Se o marcador estiver longe, o que ele faz? Domina e cria o jogo. Se estiver perto, ele dá de primeira e gira e sai. Se estiver perto, eu já vejo chapelar muito. Por isso mesmo que é difícil marcar. O cara chega seco ali, ele já pega a bola, já vai chapelando e tá de pro jogo. primeira, ou dá um chapéu, ou uma caneta, ou dá uma pisada de primeira e gira. Se ele tiver espaço, aí ele lê o jogo e cria. Alex fez um dos gols mais bonitos da história do Palmeiras, quando ele deu um chapéu no zagueiro, um chapéu no Rogério Ceni, e ele não entrou com bola e tudo, porque ele é humilde, né? Senão... Ele que ferrou agora a carreira no Curitiba, né? Voltou pro Curitiba, o Alex. Eu vou lá. Time que o revelou. E o melhor jogador que você já viu jogar, Carlos? Aí eu posso... Não vou ficar em cima do muro não, mas vou citar um, mas... Tem um outro também que fica muito próximo dele, mas que eu vi jogar na minha geração, sem dúvida nenhuma, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno pela força, pela técnica, pela estrela que foi. Que ele tinha, né? Um jogador de muita força. Fez pouco gol de cabeça, mas fez alguns, mas um jogador com tomada de decisão fenomenal, com uma arrancada fenomenal. Um jogador que em 2002 se achava que ele não jogaria o Mundial. Ele jogou, foi artilheiro, melhor jogador e campeão. Surpreendeu muita gente. É um jogador que surpreendeu. E, enfim, sem dúvida nenhuma, sem ficar em cima do muro, Ronaldo Fenômeno. Com Romário bem próximo dele muito ali. Próximo. Mas Ronaldo Fenômeno. Romário, um gênio da grande área. O Emerson está perguntando aqui se tem muito jogador que a bola atrapalha. Ele tem. Não precisa citar nome não, mas tem, né? É ruim de citar, mas tem. Você já jogou com alguns aí por aí. Tem sim, com certeza tem. Complicado. E o melhor técnico, Carlos? Aquele que você elogia aí, que seria um prazer ali já ter trabalhado ou vir a trabalhar com ele aí, desses que você acompanha? Você fala que eu trabalhei como atleta ou que eu... Não, no geral, não só que você não trabalhou, mas que você acompanha aqui o trabalho pela TV mesmo, quem que você acha que... aquele ali eu queria trabalhar com ele, que cara é fera. Olha, nível de Brasil, nível Europa... Fica à vontade. Fala os dois. Então vamos falar 3 treinadores. Vou falar primeiro, um treinador que eu trabalhei como atleta, que marcou muito minha carreira, por ter uma gestão de jogador muito, muito boa. É muito difícil você ficar na reserva e se dar bem com o treinador. Então ele tinha um grupo na mão, foi até aqui no Mamoré, José Carlos Serrão, trabalhou no Corinthians, trabalhou na China, Japão. Então como jogador, foi um treinador que marcou minha carreira aí pela gestão de pessoas e de atletas que ele tinha com o grupo. Ferrão fez carreira ali no interior de São Paulo, Mojimirim, rodou muito ali, Rio Branco. Paulista, já treinou, se não me engano. Não me lembro, mas eu me lembro de várias equipes do interior de São Paulo. É um treinador muito sólido, até hoje está como treinador. Está na ativa ainda. Aí você falando aqui no Brasil, o próprio Diniz, eu gosto muito do modelo de jogo dele, por acompanhar alguns treinadores de Europa também, Guardiola, Pep Guardiola, o próprio Mourinho, que se trabalha com conceito de jogo. Muito próximo o conceito de jogo dele. Tem conceito de jogos muito bem definidos. Também não sou contra o jogo reativo, por exemplo, do Atlético de Madrid, do Simeone, que às vezes algumas pessoas falam, mas esse time é muito defensivo. Às vezes se joga com um bloco baixo, mas tem beirada que faz a diferença. Ou seja, que consegue explorar um bom contra-ataque. Então, um time que consegue explorar um bom contra-ataque, por que não ser um time reativo e jogar em bloco baixo? Se você tem um bom contra-ataque. Então, tem que usar bem as peças que você tem no elenco. Ele conseguiu chegar em 2 finais de Champions League. E é um time, um treinador reativo que gosta muito do contra-ataque. Joga muito na pressão pós-perda ali.
diferente de propor o jogo. Então, assim, são maneiras de jogar diferentes, que eu respeito todas elas. Treinador, tem que ter inteligência também André, para ver como que o elenco vai se comportar. Exatamente, depende de peça, depende do adversário. Às vezes ele implementa um tipo de jogo ali, mas o elenco não permite, né? Não Ele vai permite. ter que mudar, colocar outra estratégia. Ou às vezes, por exemplo, mudar a estratégia em relação ao adversário. Às vezes tem um adversário que é melhor ser reativo, às vezes é um adversário que tudo bem, vão marcar pressão porque tem uma saída de bola ruim, vão marcar pressão, vão roubar perto do gol, vão fazer o gol. Então tudo é analisado, tudo é estratégia de jogo. Essas coisas hoje têm que ser bem analisadas realmente para tirar o melhor aí, né? Das equipes. O André falando que a bancada tá pesada hoje, grande tarde, só eu que é quase 100 kg, André. Tá pesado mesmo. Não vou falar meu peso não, mas tô próximo, viu? Deixa O professor pra- tá precisando treinar mais. Galera, então repetindo aí os jogos da semifinal do Vem Pro Futebol, sábado às 2h30, Zica e Brutus. E às 16 horas, Glorioso Real Patos. O Thales ali falou dos melhores treinadores que ele viu, é porque não viu treinando Glorioso. Não tinha um ponto na lista lá também. Também não viu o Paulão treinando no restaurante da Fatinha, tricampeão do Pro League aí. Paulão é o mito aí. Pessoal, dando uma passadinha aqui, uma moral para os nossos patrocinadores, GFM, Grupo Facção Mineira 39AM, maior grupo de caminhoneiros aí da região, Cerveja Itaipava, Zeppelin Lanches, Cerveja Devassa, Vesúvio Panificações, Gelox, Multicar Veículos, Soccer Trainer do nosso amigo Thales, Bellini Buffet, Empório da Carne e os patrocinadores aqui do Resenha da Proliga, o MotoUB, Atos Armações, Disque Bebidas do Marcelo. Você que tem interesse em expor aí a sua marca no Proliga, o campeonato de futebol society que mais cresce na nossa cidade e na região, entre em contato com a gente aí nas nossas redes sociais, precinho bacana, divulgação na certa, podem ter certeza aí, podem nos procurar aí. O Bruno falou aqui, eu vou complementar aí, o Proliga agora contratou uma agência de publicidade e propaganda, ajudar e no marketing e notificação do Proliga. Eu falo aqui com vocês com toda certeza que o Proliga será o campeonato mais divulgado e mais falado de Patos de Minas e região. A gente fechou parceria aí com essa agência de publicidade e propaganda que é top mesmo. E automaticamente essa parceria já levou a outra, que é com o Patos Hoje. O Patos Hoje fará a cobertura do Proliga. O Patos Hoje, que é o canal aí, você vê, de notícias mais famoso de Patos, o mais acessado e o maior em todos os gêneros é o Patos Hoje. O Patos Hoje fará cobertura do Proliga. Fora aí diversas mudanças nessa parte aí de marketing, divulgação, propaganda, que vai ser, claro, mudança sempre para melhor. Então eu tenho certeza absoluta, eu afirmo para vocês que será o campeonato mais divulgado e mais falado. E o Proliga com a Série Ouro, a Série Prata, que é já algo aí muito bem falado, com o aplicativo agora, que a gente está inovando, que é o único aqui da região também, o iFoot, a gente está sempre procurando aí inovações para o Proliga, sempre fazendo o campeonato ficar com uma visibilidade maior e melhor possível. Exatamente, a gente vai falar detalhadamente aí sobre todas essas novidades no próximo programa, né? Hoje o tempo já está escasso. Próximo programa aqui, portanto, campeão aí, vice, né? Vamos trazer alguns representantes aí do Vem Pro Futebol e passar tudo aí sobre o Eu quero estar aqui. Eu tô jeito, eu vou estar aqui. todo jeito vai estar aqui, isso é certeza. Amanhã, galera que vai jogar o Proliga aí, seja Série Ouro, seja Série Prata, reunião lá no Disque Bebidas do Marcelo a partir das 19h30. Aliás, a partir não, às 19h30, não vai ter atraso, viu, galera? A gente vai, quem tá lá, a gente vai começar a reunião. Depois não adianta chegar e falar... Mas eu queria dar minha opinião. Eu não votei nisso, chega no... Aí chega lá no meio do campeonato lá, vai discordar de algo, falar, você está inventando coisa, jamais. Você que não estava lá na reunião, você que não ouviu lá a gente falando, você que não deu não teve seu argumento lá, não teve a sua manifestação porque não estava presente. Então, se você não está presente na reunião, não faz questão de ler o regulamento, procure saber muito bem antes de procurar reclamar com a gente, falar que a gente está inventando regra, está mudando algo, está fazendo algo que não está no campeonato, que tudo é decidido na reunião e tudo está no regulamento. A gente não faz nada absolutamente no campeonato fora disso. Então a gente fica muito contrariado quando tem esse tipo de falatório, falando que a gente está inventando coisa, está mudando coisa no decorrer do campeonato, está tudo ali no regulamento. Se você pensa a respeito, provavelmente é porque você não foi na reunião ou não fez questão nenhuma de ler o regulamento do campeonato. Exatamente, galera, agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando aí, o Aço aqui na nossa mesa técnica,
Thales, satisfação, conversa muito bacana aí, volte sempre aí, o espaço está aberto para você, para as novidades aí da Soccer Treino. Eu que agradeço o convite aí, via Tião, Bruno, um prazer te conhecer pessoalmente aqui. E muito boa resenha. Desculpa a demora para vir aqui, foi um pouco corrido no final do ano. E podem me convidar. Desde o ano passado eu tô chamando ele. Podem me convidar, que será um prazer estar aqui. Por mais que a gente tenha os treinos à noite, mas a gente sempre dá um jeitinho de vir. E falar de futebol é muito bom, sou apaixonado pelo futebol. Fui atleta, hoje trabalho com futebol e falar de futebol é sempre muito bom. E agradecer a todo mundo que está envolvido, participou do programa. Quem quiser saber um pouco da Soccer Treino aí, nós estamos no Facebook e Instagram, Soccer Treino Patos de Minas. Podem falar com a nossa assessoria lá, estamos à disposição. Passa o seu telefone aí também. O 31, eu dei desde Belo Horizonte até hoje, 31 99687 4610, mas é o WhatsApp também esse número, fala comigo diretamente, ou no Instagram, no Facebook. Enfim, muito boa resenha, muito bom falar com vocês aqui. E sucesso, a Pro Liga veio para ficar, não está de experiência, todo mundo já viu, um campeonato muito bom. Eu tive o prazer de estar na final da Série Prata lá, com o convite do Cabeça, o pessoal. Cauê Cabeça, excelente pessoa que tem sempre envolvido no futebol também. Exatamente, é um amigo pessoal que a gente fez aqui em Patos de Minas. E muito boa organização, muito bom nível técnico do torneio. Eu desejo todo o sucesso do mundo aí, que venha torneio atrás de torneio, que vocês possam crescer em tudo aí. Muito bom estar na resenha Pro Liga aqui. Muito prazer. Quiser jogar, tem vaga lá. Tem vaga? De vez em quando eu dou umas brincadinhas. Tô meio que migrando para o futebol agora, mas jogo sim, pode me convidar que eu brinco sim. Thales, viu com uma informação verídica? Eu chamei o Thales pro programa. E qual que é o tópico? Nós falar, chega lá, você fala o que você quiser. Nós engata no meio da conversa ali. Muito bacana. Eu acho que qualquer assunto que você tocar, a gente engata, tá no meio. Às vezes não vai entender o tamanho que você entende que tá ali ligado diretamente, mas pelo menos um pouco a gente sabe. Foi muito bom. Um bate-papo bem descontraído, eu gosto desse tipo de conversa. E foi muito bom e muito prazeroso estar aqui com vocês. Prazer foi nosso, Thales, volte sempre aí. Boa noite, galera, boa noite, Arson. Patos ao vivo aí para suas filmagens, para os seus eventos. Procura o Arson aqui, show de bola a transmissão aí do nosso parceiro palmeirense, São Paulino, Santista. Grande Arson, boa noite, pessoal. Boa noite, João, boa noite, Thales. Até mais. Thales, prazer estar aqui do seu lado, sabe? Um prazerzão mesmo, uma satisfação enorme pra gente ter uma pessoa igual você aqui na bancada, uma carreira aí tão sólida no meio futebolístico. Patos ao vivo, o Bruno já falou tudo, a gente super indica aí, precinho bacana, pessoal muito bom de trabalho. O Arson aí, o camisa 10 de Patos ao vivo, tá à frente aí de tudo, seja qualquer tipo de filmagem, não só de evento esportivo, contratem a equipe do Patos ao vivo. Pessoal excelente de trabalho e muito bom de mexida. E no mais é isso, no finalzinho vai ter um videozinho aí que vem aí, o próximo Pro Liga, todos ficam acompanhando aí, em fevereiro tem mais Pro Liga, fiquem todos ligados aí, cheio de novidade, o Pro Liga, sem dúvida é o campeonato que mais cresce em Patos, o que o mais inova e está sempre em busca de coisas novas aí pro campeonato. Antes do vídeo então, um recado, Ricardo. Boa noite, galera. Boa.